1 minuto e meio, vai começar o Mercado de Futuros. Guilherme Cunha e Marcelo Coutinho são as vozes que me acompanham nesta próxima meia hora. Coutinho, em ritmo de carnaval hoje, Coutinho, bom dia! Lindão. Como é que você tá? Tô Tudo ótimo, bem? e você? Hoje meu coração tá meio a meio. Por quê? Por quê? Porque eu vim pensando, eu ia te dar aquele bom dia fenomenal. E aí é isso que eu fico sabendo, que o meu garoto de beleza nórdica vai nos deixar. Verdade. Eu queria fazer uma homenagem, que Deus te abençoe, foi um prazer ter você aqui, dividir a bancada, principalmente quando você estava aqui, enquanto o Leozinho estava em Dubai. Você é um cara muito bacana, um excelente profissional, e eu tenho certeza que a vida vai te honrar, meu velho. Parabéns, muito obrigado, Coutinho. Tá bom? Muito obrigado, Coutinho, pela parceria, por ter dado esse apoio aí quando o Léo estava em Dubai, estava nas Bahamas. E é isso, só tenho a agradecer a todo mundo no TC, né? E você também, Coutinho, especial. Você é um cara espetacular também, e eu só tenho a agradecer. Eu aprendi muito com você. O sobe, lateraliza, sobe. Lateraliza, sobe. E assim, todos os momentos que a gente passou aqui na bancada foram maravilhosos. Fez a minha caminhada aqui na TC News muito boa, então só tenho a agradecer também. Tamo junto. Boa! Com esta introdução emotiva, que é uma emoção de todos nós, né, Coutinho? A vida é difícil na hora do tchau, né? A vida anda. A vida é difícil na hora do tchau. Bom, são 9 em ponto, abrem-se os trabalhos do Mercado de Futuros. E emoção da despedida à parte, vamos para a emoção da abertura a partir de agora, com o dólar e o índice, eles já começam a se mexer, você está acompanhando ali, ó, no canto inferior direito. E aí, vai para onde o Indifute e o Dalfute? Vamos lá, Coutinho, graficamente você organiza o pregão de hoje. Vamos lá, pessoal, bom dia a todos. No caso do índice, né? Então, zoomzão aqui do seu lado esquerdo. O índice ele ainda tá. Ontem foi um dia praticamente inócuo, ou seja, o mercado fez quase nada. 1,26035. Esse é o nosso suporte. Então é isso que a gente vai. Acaba de abrir 1,26350, ou seja, estou a 270 pontos acima desse ponto. O mercado ele é baixista na sua essência, tá? E agora a gente vai ter que primeiro ver o que vai acontecer. Deixa o mercado andar um pouquinho. E se esse 1,26035, 1,26000, enfim, se ele é rompido e como o mercado se comporta daí para frente. No caso do dólar, atento, rolagem do instrumento, na minha tela WDOJ25, dólar cota R$ 5,867, mantém o seu viés altista. Primeira resistência no 889, última resistência R$ 5,994. 91, hoje é vencimento do contrato do dólar, Coutinho. Que tipo de alerta você reforça para a audiência em dias assim? Bom, ficar bastante atento, principalmente quem opera com robôs, para não esquecer de fazer a rolagem. Tem alguns sistemas que rolam automaticamente o contrato, tem outros que você tem que rolar. Quanto a direcional, eu já não tenho esta percepção, né? O pessoal diz aí que fica mais preocupado na questão da eventualidade. Hoje em dia você até tem na própria B3 instrumentos que fazem a própria rolagem de forma automática. O dólar para mim continua subindo. Só ficar atento, eu tô a 868,889, eu tô a 30 pontos do dólar pegar e bater na sua primeira resistência, Leozinho. 9 horas com 1 minuto, Guilherme Cunha, você agora, bem-vindo, Gui, bom dia. Bom dia, Léo Levati, bom dia, Diegão, bom dia, Marcelão, bom dia a toda a nossa querida, ilustre audiência. Vamos embora, porque o dia de hoje é sexta-feira, dia 28, Léo, presta atenção, nós temos o vencimento do contrato que o tio já falou, o WDOH morreu, 25, vamos pro WDOJ, tarifas de Donald Trump, fechamento de mês, pré-feriadão de carnaval, e eu esqueci de mais alguma coisa que deve estourar o rojão na data de hoje. Não vai ser fácil, bastante volatilidade prevista, índice abrindo para baixo e o dólar com a versão a risco global reverte também os seus indicadores para uma perspectiva altista. Reforço o cenário do Beida, tem que olhar para os movimentos da Petax, a janela onde vai gerar uma maior volatilidade. O WDOJ já está flertando ali, né, próximo dos seus R$ 5,90, há um distanciamento significativo de um para outro, mas tem que tomar cuidado principalmente até as 11 horas da manhã, que muito pode mudar o humor do dolinho aí devido a todo esse cenário. Gui, como é que você está encarando essa realização global e esse clima de aversão ao risco que toca em todas as praças do mundo?
natural, Léo. Eu acho que, na verdade, quando a gente olha para os Estados Unidos da América, principalmente, ali foi uma alta em linha reta, e a inteligência artificial puxou de uma magnitude muito grande. A gente veio falando aqui, até mesmo durante essa semana, com o resultado de NVIDIA e etc. É muito complexo falar para vender, colocar dinheiro no bolso, mas também quando a gente olha para o fundamento, todas elas muito esticadas, né, negociando preço-lucro em valores estratosféricos. Então, nada mais natural do que corrigir pelo menos 2 dígitos ali, dar um sustinho na galera, mas não mudando a perspectiva ainda de bons números, bons resultados. O que pode vir a amargar realmente de fato e a gente começar a alarmar o pessoal são dados de inflação mais forte, continuidade de juros mais elevado, e isso vai começar a trazer uma preocupação adicional para o investidor, né? Agora, caso contrário, correções naturais, nada subirás e ou cairás em uma linha reta. 9-4. Bom, o Gui, ele dá um tom de naturalidade, de até tranquilidade para o que está acontecendo em termos de aversão ao risco global. Mas qual o fôlego desse movimento, te parece, Gui? Porque esse movimento, ele incorporou muito depois que o Trump basicamente dobrou, ou a essa altura, triplicou a aposta numa política tarifária dura contra mexicanos, contra canadenses, e aí tirou da cartola mais 10% de imposto de tarifa sobre a importação de produtos chineses. Ele já trabalhava com 10%, tirou mais 10%, vai aumentando o cerco contra a potência asiática, e eu sempre gosto daquela imagem, quando 2 elefantes brigam, a grama sofre, são os 2 maiores elefantes do planeta, Estados Unidos e China. Vamos lá, Léo. Então, quando a gente fala da tarifa, não é a primeira vez que a gente está flertando com essa oratória, com essa narrativa, que pode ser uma realidade. No cenário de incerteza, o que a gente faz? Deixa ali o cenário de proteção. Dificilmente vai alguém estar comprando algum ativo de risco, muita gente vai estar se protegendo. Vende-se índice futuro, vende-se o cenário das opções e vai se protegendo para que você não saia da renda variável no efeito manada. Quando a gente olha, como você falou, o efeito Trump, olha o que aconteceu com o Bitcoin, por exemplo, né? Existiu o cenário de antecipação, o cenário do fato, e agora, quando você vê que não houve uma grande mudança e depois teve, inclusive, um noticiário muito ruim lá daquela, esqueci o nome da corretora lá, que acabou quebrando 1,5 bi de dólares, etc., tem uma afundada significativa. Olhando para o nosso mercado propriamente dito, né, e principalmente Bolsa dos Estados Unidos, a magnitude da correção é tudo que esticou pré-temporada de balanço. Então, por isso que a gente comentou, né? Se cair de 7 a 10% as principais empresas nos Estados Unidos, ainda está tranquilo no que diz respeito ao preço. Agora, se Trump continuar fazendo as movimentações de tarifas e realmente não tivermos uma sinalização de queda de juros americano, o papo é outro. R$5,869 é o que a gente tem para o dólar futuro. 125.985 pontos, o que a gente tem para o Indifut, que renova a mínima. E máxima intradiária nos vértices da curva de juros brasileira. Temos 3 pontos base e meio a 4 pontos base a mais nos prêmios. Me chama a atenção o fato de que a nossa curva de juros não consegue surfar o que as várias curvas de juros pelo mundo vão surfando. Isto é, fechamento dos pedidos de prêmio. Aliás, a curva brasileira nesta semana subiu em média 3,5%. Até esta altura do campeonato, até esta sexta-feira na semana, a nossa curva de juros subiu o equivalente a 3,5% ou 3,6% na média. Amigos, é muita coisa, é um novo patamar da curva. E no nosso caso, em termos de fundamento, tirando ruído, retórica, espuma, aquilo que a gente não consegue tangibilizar, olhando para fundamento, Caged e Penad certamente contribuíram para isso, apesar das boas notícias para a atividade que trouxeram. Você tem um mercado de trabalho mais resiliente, isso é muito bom em várias camadas, porém para o Banco Central, na luta contra a inflação, tende a dificultar a vida e exigir eventualmente um custo de capital um pouco maior para esfriar a atividade. Em cima daquela imagem desarmônica em que política monetária e política fiscal vão trabalhando com direcionais opostos. Coutinho, vamos lá, revisitando o dólar. Olha, a máxima do dólar foi R$ 5,872. A mínima, R$ 5,864. Estamos mais próximos da mínima do que da máxima. Já o Indifut, que renovou mínima, chegando a 125.935, talvez inspire aquela cautela, sugerindo que, tal qual o mundo está apresentando, bolsa para baixo faz mais sentido hoje. Você, Coutinho? Então vamos lá, pessoal. Coloquei agora no gráfico de 4 minutos. Então foi lá naquele 126,035 que eu avisei.
E agora aí eu tenho 2 suportes. Então fique atento, o mercado deve dar uma oscilada, seja 100 pontos para cima, 100 pontos para baixo, mas o viés a priori, pelo menos direcional, é baixista. Então atento quem está vendido, você está em cima de 2 suportes, o mercado pode dar uma leve repicada para depois continuar descendo. Dólar do seu lado direito, dólar tranquilo, tendência de alta pianinha, pivô de alta desenhado, tudo sob controle. Dólar a priori R$ 5,870, lembrando que a gente trocou de contrato. Seu objetivo, R$ 5,00, no curto prazo, 8,76. 9 horas com 8 minutos. Agora, falemos de S&P. Ajeita o gráfico aí pra gente, Coutinho, por favor, pelo seguinte, enquanto o dólar vai renovando máxima, hein? O dólar vai renovando máxima, dia de vencimento da Petax. Dólar tá em R$ 5,873, caminha para ficar próximo ao 0-0. Seguimos monitorando aqui a moeda americana. O S&P 500, e aí o Guilherme Cunha também pode falar a respeito, ele vem passando por uma dinâmica de correção. 5.861 pontos, fechamento último. Coutinho, a média de 200, consegue traçar para a gente ver aí no gráfico, a média de 200, ela tem sido apontada como muito relevante. O Beida falou dela, o Alex falou dela, o Luca Boni, ouvindo a nossa troca, mandou aqui uma referência para nós, porque no entendimento deles, se houver a perda da média de 200, isso pode, via automatização das operações, convocar uma realização mais encorpada desse índice, que é o principal índice das ações americanas. Graficamente, o quão distante a gente está dessa média de 200 e o quanto que a perda dela pode implicar pelo desenho dos candles uma realização mais forte. Então vamos lá, Leozinho, olha só. Eu estava traçando aqui e coloquei ela agora certinha. No gráfico semanal, eu tô longe. Então, assim, você tá falando de 5.860 para 4.600. É uma queda de 1.200 pontos. Então, contar rápido aí, se eu não errei, dá 20%. É um palavrão falar que o índice possa vir a corrigir a 4.000, agora 4.639. Isso no semanal. Isso no semanal. No diário, aí eu tô mais perto. Eu tô a 5.861. A minha média hoje seria 5.716. Eu estou aí já mais factível numa queda de 150 pontos. A média de 200 para mim, ela está muito próxima na eventualidade da manutenção do movimento desse próximo suporte aqui na casa de 5.600 ou o mais agressivo na casa de 5.700. Então, voltando um pouquinho para o meu mundo, até porque eu fico mais confortável, o que pode acontecer é sim, o mercado sobe, longa lateralização, quebra-se o envelope de alta, eu tenho esta perda, e esse cara vira um pivôzão. Aí, no meu caso, a coisa ela fica pior, porque se este pivô, ele começa aqui embaixo. A retração de 61 tá na casa de 5.400. Então, se tudo der errado neste sentido, você tá falando do S&P cair 500 pontos, ou 400 e pouquinho, a 5.440 pontos. Então, o Beida está correto na interpretação da utilização da média de 200. A média de 200 ela vai afunilando ali próximo a esse suporte. E realmente se perder, sim, se perder a coisa azeda, voltando aqui para o nosso mundo, envelope de alta vai virar pivô. Amigos, 9 horas com 11 minutos, na sua metodologia de Fibonacci, que é o carro-chefe da tua atuação, a preocupação com uma realização mais forte conversa com a metodologia do Beida e do Alex que se pauta pelas médias? Conversa, sem problema nenhum. É só a figura, né? Porque no meu caso, aqui é aquele envelopezinho que vai perder fundo. No caso da perda da média, né? Geralmente usa-se a média como inversão de tendência. Então, como eu estou acima da média, no caso acima da média de 200, que é a primária, estima-se alta. Quando eu vou para baixo da média de 200, estima-se baixa. E aí tá correto. A perda da média, a perda dessa região de 5.700 a 5.800, aí fazendo uma projeção, jogaria o S&P a 5.400. 9,12. Eu vou passar pro Gui, mas antes eu tenho que passar para você de novo para falar do dólar. O dólar não só renovou máximas, como virou R$5,880. É o dólar acenando para a faixa dos 5,90. Olha a gente de novo nesse patamar, hein? Coutinho, graficamente, moeda americana, dinâmica agora. Pivôzinho de alta, tudo sob controle, falei que tava, né? Acho que nem comentei, ou se comentei muito rapidamente, R$5,876 rompe. Deixa o dólar fazer uma leve correçãozinha aqui agora, voltar, ele senta de novo em cima do 876, mantém sua toada altista. O objetivo, não me recordo de ter falado, R$5,889. 9,12, Guilherme Cunha, sua vez agora. A gente falava do S&P, interessante você atualizar o racional para esse indicador e essa virada da moeda americana.
Não pode só, Léo, perder na venda e perder na compra. O S&P, quando começou a subir, todo mundo queria achar topo. E aí foi vendendo, foi segurando a operação e foi perdendo na estopada quando os compradores não pararam de romper máximas históricas lá no S&P. Agora que está caindo, não pode querer achar fundo e acreditar que já caiu demais e perder na compra. O movimento é buscar a média de 200, o movimento é cair pelo menos mais seus 5% aí, basicamente numa linha reta, no movimento de correção técnica, assim como tivemos na máxima histórica aqui do nosso país. O Ibovespa Futuro rompeu o máximo e depois voltou uma boa parte. O dólar, quando rompe máximo, ele tem que ter essa correção. O Bitcoin, que rompeu o máximo, teve a correção. O S&P não vai ser diferente. Rompeu recentemente suas máximas e vai deter a sua correção. Então deixa cair. Se quem não tem, é contraintuitivo para muitos entrar vendido, conseguir segurar uma operação na ponta vendedora, então espere realmente uma sinalização da média de 200 para poder retornar no movimento da compra. Só fica, entre aspas, inadmissível a perspectiva ali de você ter perdido na venda, né? Que a gente conhece muita gente que entrou na venda do S&P e apanhou na venda, e agora apanhar na compra. Isso que não faz sentido. Para nós, acreditamos que está muito claro que vai haver a correção lá fora devido à grande puxada que existiu. Quando a gente olha aqui para dentro de casa, né, a gente vai acabar puxando um cenário muito semelhante para a perspectiva aí, se vier a confirmar esse rompimento abaixo do 126, a Zé do caldo, pré-feriadão, todo um cenário de proteção, tem que tomar muito cuidado se vier a perder essa faixa. E o dólar não tem jeito, né, Léo? Vai ficar puxando até esmagar também todo mundo da rolagem para que possa vir a obter qualquer tipo de arrefecimento depois da Petax. Movimento, entre aspas, muito claro no começo do nosso dia de hoje. Bolsa para baixo, dólar para cima. Pois é, e a curva de juros aqui vai pedindo mais prêmio, máxima atrás de máxima. Nós temos 7 pontos base agora, mais a depender do vértice para o qual se olhe. E a gente está vendo a moeda americana chegar de novo à sua máxima do dia em 0,15% de alta. Coutinho, a resistência próxima está no patamar dos R$5 e... Da doletinha? Isso. Doletinha, vamos lá. Gráfico de 4 minutos. O próximo ponto está chegando, Leozinho. Cota R$5,884. Anota, R$5,889. Você tem 5 pontinhos para chegar na primeira resistência. Gráfico de Eletrobras na tela a partir de agora. Tem destaque. É urgente no painel Mover Pro. Atenção acionista de Elet 3. Eletrobras e União concluem mediação no Supremo Tribunal Federal e vão redigir termo de conciliação. Lembra do contexto? Desde a chegada de Lula ao Palácio do Planalto neste terceiro governo, muita imprevisibilidade e muito ruído na relação governo-Eletrobras, dado que, de saída, Lula já contestava, por conceito mesmo, a privatização pela qual a empresa passou na gestão imediatamente anterior de Jair Bolsonaro, capitaneada, neste caso, pelo ex-ministro da Economia, era assim o cargo, não é? O super-ministro da Economia, Paulo Guedes. E Lula, em vários momentos, endereçou uma problematização a respeito da privatização da Eletrobras. Até que Arthur Lira, então presidente da Câmara dos Deputados, basicamente passou uma risca no gramado e disse, olha, não estará em pauta revisitar a privatização da Eletrobras. Ela é uma empresa privada, daqui em diante podemos conversar daqui para frente, não daqui para trás. E aí começou toda uma rodada de negociação que se estendeu durante meses, para não dizer alguns anos, sobre como ficaria a representação do governo no conselho da Eletrobras, quais cadeiras o governo teria diante ou dentro da dinâmica de governança corporativa da Eletrobras. E aí esse urgente de Eletrobras e União concluindo mediação no Supremo Tribunal Federal a partir de um termo de conciliação parece colocar fim, finalmente colocar fim a essa novela. Vamos agora aos detalhes dela. De acordo com a Eletrobras, fica preservado o teto de 10% para os votos dos acionistas. A União poderá indicar 3 dentre 10 membros do Conselho. Então, 30% do Conselho fica sob indicação do governo. De acordo com a Eletrobras, esse entendimento com a ENBPar sobre também a eletronuclear, Angra 3, vai ser suspenso. A empresa destaca que não haverá obrigações de novos aportes como acionista da eletronuclear. E deve ser instaurada uma nova mediação sobre a estruturação de Angra 3. A nova mediação sobre Angra não vai impedir o termo de conciliação no Supremo Tribunal Federal, que toca exatamente nas cadeiras que o governo terá dentro do Conselho. Além, e por fim, a Eletrobras vai subscrever 2,4 bilhões de reais em debêntures da eletronuclear, de que ela é sócia, para a Angra 1.
Então, alguns dos highlights para quem monitora essa novela relacionada à Eletrobras. Vamos lá, meu caro Guilherme Cunha, daqui a pouco tem o Coutinho arrematando a novela. Graficamente, você fala de Elete 3. Muito ajuda aquele quem não atrapalha, né, Léo? Um ditado bom por demais da conta. Eletrobras, uma empresa extremamente saudável, que poderia estar em patamares totalmente diferentes do que o quadro de cotação assim nos propõe, e inclusive quando a gente passar a bola para comentar do preço, vai contextualizar um cenário de curto espaço de tempo mais baixista do que altista. Infelizmente, o noticiário pode trazer, entre aspas, uma interpretação de uma leveza, né, de uma recuperação ali para o cenário dos fundamentos, mas acreditamos que ainda não vai ser o momento da Eletrobras. Tudo abaixo dos 42, em questão de fundamento, muito barato a companhia, Léo. Vamos lá pro gráfico, vamos ver se graficamente ela também tá num bom momento. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, Eletrobras lateralizada, está restrita aqui no seu longo movimento de 33 a 42, como o Gui comenta, estou na parte inferior, saí aqui da minha região de acumulação, fui para uma alta sensível. Então, se você olhar o contexto, ele é até altista. Agora, no curto prazo, trazendo o gráfico para a escala diária, aí sim, você já tem um envelopezinho de baixa traçado. Eletrobras é baixista, seu próximo objetivo R$ 35,49, o ativo cota 37,25 com envelope de baixa já desenhado. Quem está comprado no curto prazo, fique atento, você tem aí mais conta rápida, R$ 1,60 de queda até bater no 3,549. Às 9h19, a nossa curva de juros aqui não para, ela vai avançando. São 8 pontos base e meio a mais nos pedidos de prêmio. O dólar chega praticamente à máxima em R$ 5,887. Indifut recuando 0,44%, parece acomodado nessa região próxima aos 126 mil pontos, toca agora 125.955 pontos. Com detalhe, mas vamos ouvir o Gui agora a respeito do PCI, a expectativa que ele tem para hoje às 10h30, o peso que o PCI tem na equação do trader e do operador para esta sexta-feira pré-carnaval. Depois, eu separei matérias que ajudam a gente a organizar o que é que está em jogo em relação à política tarifária de Trump no curto prazo. Gui, você antes, o PCI hoje é às 10h30, meu amigo. É o maior rojão da sexta-feira, visto que pode mudar bastante esse sentimento amargo que nós estamos aqui digerindo a respeito dos ativos de risco. O PCI mais leve pode ser a grande contemplação da política monetária americana e tirando o peso das tarifas que foram pautadas aqui para o cenário inflacionário. É torcer, visto que a gente teve aqui no Brasil algo muito semelhante, né? O quantitativo vindo highlight boa, depois o qualitativo esfregando ali uma situação não muito positiva e amargando o índice a semana toda mais adverso. Então, um PCI abaixo do esperado, sem nenhuma pegadinha, é a única possibilidade de revertermos esse cenário matinal. Muito bem, Guilherme Cunha, temos 9h21. Agora é o seguinte, vamos começar a passear pelo que está em jogo a respeito de Donald Trump. Vem comigo aqui, Gui, são 9h21. Olha só o que o presidente americano está prometendo daqui para frente. Deixa eu compartilhar com a galera. Na tela para vocês. Trump promete novas tarifas para o México, Canadá e China na próxima semana. Ê, Carnaval! Alô, Carnaval! É Unidos da Taxação, Unidos da Tarifa. É ou não é? Você foi pra avenida, na boa, se caprichou, se enfeitou, se perfumou, foi daquele jeito, todo paramentado. Aí na hora de gingar, toma a tarifa de cá, toma a tarifa de lá. Olha o presentinho que o Trump deixou pro Carnaval aqui no dia 28 de fevereiro pra gente repercutir. Esse presente foi mais uma vez reforçado ontem. Vamos à história com o devido peso da notícia. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quinta, ontem, que suas tarifas propostas de 25% sobre produtos mexicanos e canadenses entrarão em vigor na próxima terça-feira, dia 4, normalmente, com uma taxa extra de 10% sobre importações chinesas. Então, terça-feira, 4 de março, é a data, hein, amigos? Se até lá nada mudar, a gente está atento aqui, dedo na tomada, que vocês não fazem ideia, porque a qualquer momento pode pintar um recuo do Trump a partir de alguma concessão que ele recebeu dos mexicanos, dos canadenses, dos próprios chineses. Os chineses já se posicionaram, e não se posicionaram como quem gostou desse movimento do Trump. Se posicionaram como aquele ou aquela que diz: ah, é?
Tá bom, tá anotado aqui. Daqui a pouco a gente conversa. Resta saber se é jogo de cena. A política é cheia de jogo de cena, né? Cheia de jogo de cena. Vai ver nos bastidores já um acordo entre Xi Jinping e Donald Trump. Por que não? Ninguém sabe. É essa especulação constante e sem fundamento, é uma especulação vazia, que vai deixando a busca pelo risco muito mais contida desde ontem. Então, basicamente, anote aí, terça-feira, eu sei, você vai estar na avenida, você vai estar com aquele copão de cerveja em direção ao céu, eu sei como é que é, mas dá uma olhadinha no noticiário, porque quarta-feira de cinzas tem jogo, hein? Pregão abre mais tarde, na faixa da 1 da tarde, mas tem jogo, e vai refletir muito do que esses dias anteriores produzirão, em especial terça-feira, data em que se planeja a oficialização da taxa de 25% sobre os produtos importados do México, do Canadá, e já eram 10%, mais 10% de taxação sobre importações chinesas. As novas tarifas da China. Além da tarifa de 10% cobrada, além da tarifa de 10% cobrada em 4 de fevereiro, coincidem com o início das reuniões parlamentares anuais da China na quarta-feira. E aí eu adoraria ter um analista político aqui para perguntar qual o cálculo do Trump. Os chineses vão se reunir agora, em março, para decantar e decidir a meta de crescimento para 2025, qual é a inflação que eles vão mirar, qual vai ser a estratégia, se apresentam um pacote de estímulos ou se não apresentam um pacote de estímulos. E aí, qual vai ser o tópico 1 da reunião? Diante de mais essa mordida de 10% do Trump. Ora, o Trump, a política tarifária dele e a agressividade com que ele está partindo para cima dos chineses. Qual o cálculo político do Trump? Então, basicamente, essa reunião da potência asiática deverá dar muito peso a estas movimentações por parte do presidente dos Estados Unidos. É um evento político decisivo, em que Pequim deve revelar as principais prioridades econômicas deste ano. O anúncio também deixa Pequim com menos de uma semana para publicar contramedidas, já que o governo Trump mostra sinais de uma postura mais dura em relação ao seu rival estratégico, apesar de recuar na ameaça de tarifas de 60% quando o americano assumiu o cargo. Isso é um ponto importante, né? Se a gente tiver ancorado com 60% que vieram de ameaça, 20% é um terço. Trump disse a repórteres no Salão Oval, Casa Branca, que decidiu adicionar tarifas extras sobre a China e cumprir o prazo de terça-feira para Canadá e México, dado que o seu governo vê como progresso insuficiente na redução dos fluxos de fentanil para o país. Aspas. Há discussões em andamento com os chineses, mexicanos e canadenses, fecha aspas, disse um funcionário da Casa Branca à agência Reuters. De novo aspas. Conseguimos lidar bem com a questão da migração, mas ainda há preocupações sobre a questão das mortes por fentanil. Fecha aspas. O México extraditou na quinta-feira quase 30 condenados para os Estados Unidos, incluindo o traficante Rafael Caro Quinteiro, condenado em 85 pelo assassinato de um agente da Drug Enforcement Administration dos americanos. Segundo os Centros de Controle de Doenças, quase 73 mil pessoas morreram de opioides sintéticos em 23, nos Estados Unidos, principalmente de fentanil. Agentes da Alfândega e da Patrulha de Fronteira apreenderam aproximadamente 450 quilos de fentanil na fronteira sudoeste em janeiro deste ano, uma queda de 50% em relação ao ano anterior, mas ainda o suficiente para matar milhões de americanos, disse este mesmo funcionário da Casa Branca. Tem muito em jogo, amigos, e nós trouxemos essa notícia no momento em que ela aconteceu ontem, o que deixa a gente bastante feliz aqui, porque essa é a nossa missão. Faixa das 11 da manhã, nós trouxemos no instante em que o Trump trouxe atualizações a respeito da política tarifária, a notícia e o impacto dela. E olha que a abertura do mercado americano ontem foi até suavizada. Foi até uma abertura leve e pouco a pouco isso aqui começou a entrar no preço e reverter o ímpeto. Só que o pré-mercado americano estava trabalhando com uma intensidade mais forte de alta ou de estabilidade, quando esta notícia, se não provocou uma virada, provocou um arrefecimento que só se intensificou. E produziu, entre outras coisas, quedas da magnitude de 9% no caso de Nvidia. Ah, mas teve o balanço. Claro, teve o balanço. Mas o pano de fundo ajudou e muito. Até porque todas as 7 magníficas, como um todo, elas todas caíram. Nós tivemos como média ali uma queda, se você descontar a Nvidia, de 2%. Uma média de 2,20% de recuo para as 7 magníficas. E aí, para fechar, e aí nós temos o Gui
e o Coutinho revisitando os gráficos, a China já se posicionou. Notícia da madrugada, ó. China tomará todas as medidas necessárias diante de novas tarifas de Trump. Presidente americano impõe cobrança de 10% adicional. Cobrança adicional de 10% nas tarifas. A China assegurou nesta sexta que vai tomar todas as medidas necessárias para responder às novas tarifas adicionais de 10% que o presidente americano Trump anunciou contra os produtos importados do gigante asiático. Esse tributo, que se soma a outro de 10% imposto há um mês, deve entrar em vigor na terça, juntamente com as tarifas de 25% contra México e Canadá, suspensas há um mês. Se a parte norte-americana insistir em seguir esse caminho, a parte chinesa tomará todas as medidas necessárias para defender seus direitos legítimos e interesses, afirmou o Ministério do Comércio em comunicado. É jogo de cena? É teatro? É balão de ensaio? E nos bastidores está todo mundo estendendo o braço e encontrando um denominador que já virá público? Ou de fato, como as notícias sugerem, há uma relação mais problemática entre chineses e americanos e isso precisa estar no radar da precificação? O comunicado do governo também ressalta que o aumento das tarifas de Washington não contribui para resolver os problemas e alerta que vai aumentar o peso sobre as empresas e os consumidores norte-americanos, além de prejudicar a estabilidade da cadeia industrial global. O presidente americano justifica essas tarifas pelo suposto papel da China na mortal crise do fentanil, que causa dezenas de milhares de mortes por overdose a cada ano no país. 9h29. É caldo desafiador para a gente precificar, Guilherme Cunha. Na dúvida, o mercado está buscando proteção e os yields de 10 anos traduzem isso como ninguém. Não, você agora foi extremamente cirúrgico, Léo, e eu vou trazer uma analogia péssima, mas vai trazer o que precisa para a nossa audiência. Você vai se recordar quando nós estávamos em cenários aqui no Brasil de quando todo mundo falava existia um horário, né? Então o Haddad vai falar 10 da manhã e começava a falar meio-dia. Lula vai falar às 11 e começava 1 da tarde. Todo mundo falava, então vamos esperar o horário porque aquilo que foi pautado não faz sentido. Algo semelhante vem acontecendo com Donald Trump na seguinte situação: já falou, já desistiu, já falou, já desistiu. A gente sabe que uma hora vai taxar, mas putz, vamos deixar então para precificar o caos no fato realmente propriamente dito. E o que está havendo um jogo de interesse, obviamente, né, para poder recuar essa bolsa americana, que também traz um sentimento ali, né, de, entre aspas, empobrecimento, que vai controlando o cenário de inflação. A gente fala isso desde a era do Biden, quando estava ali naquela inflação transitória e por aí vai. Então, dito isso, Léo, eu vejo que as pessoas vão se procurar proteção, mas não vão panicar, a não ser que haja propriamente dito o movimento da tarifação. 588888 segurou o dólar. Nós temos 9h31. O Gui dá o gancho para a gente falar da moeda americana. De fato, a resistência ali no 5888 parece ter sido forte. Nós temos agora R$5,880, é um dólar praticamente estável. O Indifut não descola do 0,45% de queda. E a curva de juros deu uma arrefecida, reconheçamos. Ela pede agora 4 pontos base a mais nos prêmios em média em toda a extensão. Graficamente, no dólar e no índice, alguma mudança? Tem sim, Leozinho, olha só. Bom, primeiro bateu lá no 889, que eu tinha falado, por falta de 1, 2 resistências, e aí, como você mesmo disse, mercado cai, mercado corrige, então tá aqui, ó, sobe, corrige, longa alta, bateu aqui nessas 2 resistências cirurgicamente certinho, mercado corrige. E agora? Agora você vai fazer o seguinte, você vai transladar o FIBO para cá, você vai aguardar o dólar entrar em nova posição de compra. Por quê? Porque o dólar é altista, então preferencialmente opera-se na direção do movimento. Primeiro suporte, R$5,878. Suporte mais provável, R$5,868. Índice do seu lado, índice do seu lado, cai, lateraliza, cai. Quem tiver no índice, por favor, esteja vendido. 9h32. Bom, é o seguinte, eu quero dar destaque aqui, ó, aproveitando que a galera já está aquecendo para ir para a Avenida Brigadeiro Faria Lima, hein? Carnaval do Mercado. Olha só quem tá aqui na nossa avenida. O Underline, o Aurélio Moreira. Tem mais, ó, o Ricardo Moraes. Também o Kleber Neves. O Rodrigo Milan. Olha, de todas as marchinhas de carnaval,
Essa aí reflete bem Ibovespa, né? Se a canoa não virar, eu chego lá, hein? Segura esse move aí, segura esse move. Se a canoa não virar, a gente chega. E o Lucas Genevro. E olha, quem tá na avenida não é só a Bárbara Venucci, mas é também a filhinha dela, a Helena, que recebe aqui, ó, o nosso beijo carinhoso. Olha o comentário da Bárbara Venucci. Leozinho, pede pro Coutinho, se ele deixa a Fiboninha, a filha dele, mandar um beijo pra Helena, que é minha filha, e acompanha o Manhã TC News por causa da Fiboninha. A Helena tá com o pé engessado, tá precisando de carinho aqui, de incentivo. Tadinha. Vai lá, Coutinho, incentiva aqui a nossa Fiboninha. Filha, manda um beijo, como é que ela chama, Helena? É, Helena. Então manda um beijo pra Helena, tá? Que a Helena tá dodói, tá machucada. Mas ela só assiste o nosso programa por sua causa, meu amor. Aí. Olha ali naquela câmera ali. Tá aí, Helena. Tá aí seu beijo, tá bom? Melhoras. Muito bom. Fiboninha, Helena, beijo, Helena. E que legal que a sua mãe tem essa preocupação de te envolver com educação financeira desde tão pequenininha, viu? Um beijo carinhoso, obrigado aí pela sua audiência. Beijo também, claro, na Bárbara Venucci, querida amiga aqui da nossa companhia diária. O AJ, o Toca Garagem, o Márcio, o Flashbull Scalper. Agora é o seguinte, vamos pedir aqui um destaque final pro Gui, mas com um pouco do gancho Brasil. Porque, Gui, vamos lá, estamos em mais uma semana em que alteração estrutural pro fiscal não pintou. Aliás, não pintou em nenhum momento deste ano. Nós temos um mercado de trabalho mais aquecido do que as projeções davam conta de abraçar. E a curva de juros reprecificou a Selic terminal. Estamos neste instante vivendo isso. E nós estamos diante de muito ruído em Brasília. Várias declarações que não ajudam a acomodar o ambiente de negócios. E até mesmo uma reforma ministerial que não saiu do papel e não apresentou até aqui a ideia de um centrão mais presente, o que poderia contratar um trânsito mais confiante para a agenda econômica. Eu cedo espaço para o Centrão, em troca, Centrão, me ajuda a aprovar a agenda econômica, e aí entram aquelas 25 medidas do Fernando Haddad. Não estão surgindo notícias e ganchos, Gui, que animem o mercado internamente lá de Brasília. E, por falar na reforma ministerial, vou te convidar a olhar para esse gancho. Quando eu vi que a Gleisi Hoffmann estava sendo cotada para ser responsável pela articulação em substituição ao cargo do Alexandre Padilha, que saiu das relações institucionais, eu confesso, Gui, que eu truquei. Eu não imaginava que o nome dela pudesse ser cogitado por entender que a Gleisi está associada a um espectro ideológico da esquerda e a uma frente de atuação do PT que lhe dá muito pouco espaço de convergência com alas diferentes das dela. Mas, de fato, Lula ele está enxergando na Gleisi uma capacidade de articulação. E veja só a manchete do Estadão. Lula pergunta a aliados sobre Gleisi na articulação. Houve avaliações negativas. Ele houve avaliações negativas. Mas, de fato, de acordo com a apuração do Estadão, Lula está se mexendo e cogita em Gleisi Hoffmann o cargo de relações institucionais. Para mim, muito distante, eu não consigo enxergar exatamente essa dinâmica. Só mais um gancho aqui, para você se despedir, Gui, e falar nos Unidos do Carnaval da Faria Lima o que é que você pretende fazer nessa sexta-feira e como se proteger para a volta do Carnaval na Quarta de Cinzas. Vai lá, meu amigo, Brasil e a locação até Quarta de Cinzas. Repita, Leozinho, Brasil, um país feito por brasileiros. Não tem o que vir de bom aqui para o Brasilzão na sexta-feira, a não ser que haja um movimento divino carnavalesco do PCI rotacionando dinheiro dessa contabilidade gigantesca de lucro. Todo mundo vendeu NVIDIA e comprou Brasil. E não é por Petrobras, porque o balanço também essa semana deu aquela amargada frente às perspectivas de risco. Então nessa sexta-feira, Léo, é o bloquinho dos Unidos do Tucuruvi, dos Unidos do Game, evitando o loss para não ir de ressaca para o movimento do feriadão. Olha a média, é mentira, olha o ponto, já estopou, deixa subir esse dólar, Léo, e lá no 5888 faz a venda, vai orquestrando a movimentação do GEN e no índice não vai querer comprar antes de mudar a estrutura e antes do PCI. Qualquer lucro hoje é uma benção, é carnavalesco, é nota 10. Beijo, Leozinho! Valeu, Guilherme Cunha, bom carnaval, meu amigo, e já estamos chegando nos 1000 likes, deixa o like aí, o Gui se despede, volta a conversar com a gente
Na quinta-feira não tem edição do Manhã TC News na quarta-feira, porque não tem pregão de manhã, né? O pregão começa à tarde, o almoço de negócios, vida normal, a partir do meio-dia. E aí o Gui voltando a participar do Manhã na quinta-feira. Super abraço pra ele, um ótimo carnaval pro nosso Guilherme Cunha. São 9h37. É o seguinte, amigos, quase 1.800 pessoas, praticamente 1.000 likes. E neste instante o dólar toca R$ 5,874. A curva de juros pede 4 pontos base a mais nos prêmios e o Ibovespa futuro cai 0,51%. Vamos lá, nós temos o nosso Pedro Albuquerque na ponta da conexão, é a nossa próxima atração. O Coutinho segue com a gente, inclusive aqui na bancada, para esta segunda metade da faixa das 9, até na boca do gol, a abertura do mercado à vista. E nós temos muitos assuntos a tratar com o Buca. Vamos pedir o destaque inicial dele? Buca, bem-vindo, bom dia para você. Esta aversão ao risco global tem qual magnitude para você? Tem qual fôlego? Eu lembro de você na segunda-feira dizendo, Léo, uma Tesla em $300, para mim é oportunidade. Pois é, já ronda os 280. Vai encorpando esse viés de baixa a nível global, porque as políticas tarifárias do Trump parecem mais rigorosas ainda. Os chineses que o digam, Buca. Vamos começar por aí a girar o baleiro. Bem-vindo, bom dia. Vamos lá, fala galera, fala Léo, bom dia. Ontem de manhã a gente viu de fato uma surpresa com relação ao Trump, que é uma tarifa adicional de 10% para a China, a valer um dia antes do principal evento do ano na China, que é o Congresso do Povo Chinês, que vai definir as diretrizes, a meta de crescimento econômico, algumas diretrizes monetárias e possivelmente alguns anúncios de estímulos fiscais, tá? Talvez não tenha sido coincidência a data de aumento de tarifas. Em se tratando do Trump, não dá para duvidar. E aqui a gente observou uma realização do mercado chinês, tá? O mercado chinês ele vem de uma alta espetacular. A bolsa de Hong Kong sobe 16% só no mês de fevereiro, tá? Ontem caiu 3,20, uma realização de lucro. Acho que não duvidaria que a bolsa chinesa e de Hong Kong caia mais, porém eu enxergo como uma oportunidade de compra. Eu explico por quê. Como ninguém acreditava na China e a China renasceu das cinzas como Fênix, hoje apenas 12% das exportações da China, eu acabei de soltar um áudio dentro do TC, no grupo do TC Cosmos, falando sobre isso, apenas 12% das exportações da China hoje vão para os Estados Unidos. Esse número era muito maior no primeiro ano de governo do Trump. Aí o Trump foi para cima da China e a China sabidamente diversificou suas exportações. Em se tratando de PIB, apenas 3% do PIB chinês representa a relação comercial com os Estados Unidos. Lembrando que o PIB é tudo, né? Economia interna, não só a exportação. Todos os componentes da economia. Então é um impacto pequeno, mas tem um impacto de refluxo de notícias, sim. O próximo passo dos Estados Unidos, eu acho que está meio telegrafado, é a proibição e banimento de exportação de chips para a China, inclusive as placas de poder de processamento mais fracas da NVIDIA, aquelas H20 que iam para a China. A NVIDIA pode ter um impacto nisso, né? A China e Singapura, que suspeitam que compram placas para repassar para a China, representam quase 30% do faturamento da NVIDIA. Mas a China sobrevive sem as placas hoje. A China já está produzindo chips de 5 nanômetros, ela vai ser atrasada sim, mas ela consegue atravessar hoje, pois a sua indústria de semicondutores também se desenvolveu. Mas isso pode trazer mais volatilidade. Então, isso é a oportunidade de compra. A gente reduziu China ontem, avisado no grupo do TC Cosmos, link na descrição, por conta dessa notícia do Trump. De novo, quando eu venho aqui na TC News, falo e repito, eu não tenho apego a nenhuma posição, eu sou um trader. Eu acredito na China no médio e no longo prazo, mas o meu mandato é defender o fundo, caso haja alguma mudança de cenário, até zerar posições se necessário, tá? Então a gente reduziu muito China,
né, ontem. Eu pretendo voltar para a China, sim. Não sei se hoje, a gente está avaliando, né? A gente, como eu falei, a gente reduziu drasticamente Bitcoin também a 96 mil dólares, 97 mil dólares e 98 mil dólares. Mais ou menos aí 80% da posição do fundo a gente reduziu nestes níveis. Por isso que o fundo sobe bem acima do CDI esse ano. A gente conseguiu escapar dessa realização. Também avisado no grupo do TC Cosmos. E eu também tenho uma visão construtiva para cripto. Infelizmente, o curto prazo ficou turvo, foi por isso que a gente realizou posições. O mercado, ele adora fazer coisas que ninguém está imaginando, né? Tava todo mundo comprado em cripto, todo mundo comprado em Mag 7, ninguém comprado em China. E aí faz parte também de explicar como funciona uma carteira diversificada e descorrelacionada, né? A gente mostra descorrelação na nossa carteira quando a China explode, Bitcoin cai, Estados Unidos também. É um exemplo, né? E a gente também tinha um peso muito grande em China, o que nos trouxe um desempenho bem positivo aí ainda esse ano, por enquanto, tá? É bem importante fazer essa montagem de carteira, Léo, com essas descorrelações. Então, só para finalizar, Léo, eu sei que você tem um monte de perguntas. Os Estados Unidos, eu acho esse reset importante. A bolsa estava eufórica, num nível muito esticado de valuations. Eu estava olhando algumas empresas que eu citei no áudio dentro do TC. Vou citar aqui: Palantir, Robinhood, AppLovin, Rins, entre várias outras. São empresas que o varejo escolheu entrar, né? São ditas como meme stocks, não porque a empresa é boa ou ruim. Inclusive, essas empresas dão lucro, mas é porque o varejo está lá, tá? Os papéis subiram muito. Aí você tem empresas como a Vistra de energia, de data center, também subiu muito. A própria Tesla tinha subido muito, né? Então, essas empresas a gente está vendo uma desinflada. Elas não estão baratas ainda, várias delas. Se você olhar a bolsa hoje, é 5.900 pontos o S&P, já a Nasdaq caiu um pouco mais, está caindo 3, 4% no ano. Mesmo assim, a gente não vê barganhas na bolsa de jeito nenhum na bolsa americana. E talvez a gente nem veja, tá? Mas eu ainda prefiro esperar para entrar nos Estados Unidos com mais força. Talvez com o S&P em cima sentado nessa média móvel de 200, 5.750, talvez um pouco para baixo. Acho que o S&P tem espaço para ir até uns 5.400, 5.500, num cenário um pouquinho mais extremo, mas a gente vai ver uma mudança possível no comportamento do presidente dos Estados Unidos, o Trump, porque ele é muito sensível a preço de bolsa. Sempre foi no primeiro mandato. Acredito que vai ser no segundo mandato. Ele pode começar a aliviar algumas narrativas, né? Algumas instâncias dele com relação a trade, tarifa. A China, né? Pode começar a citar que tem possibilidade de acordo, caso a Bolsa Americana continue caindo. Então, em suma, é isso. Eu acho que a Bolsa Americana vai dar janela. Não sei se vai ser extrema a queda, 5.400, 5.500. Eu já acho uma queda bem significativa, uma janela linda de compra. Eu estou confortável em entrar mais pesado na Bolsa Americana 5.750. Bom, Buca, qual vai ser minha estratégia aqui, né? Invariavelmente é assim, você primeiro traça um panorama, e aí eu tenho várias perguntas curtas para você responder no pique, com objetividade, até revisitando o panorama. Então, a primeira: essa aversão ao risco global te parece algo pontual diante da incerteza da política tarifária do Trump, ou te parece algo estrutural que está começando e vai encorpar diante desse tabuleiro embaralhado geopolítico? Não, eu não acho. Eu acho que as incertezas com relação às tarifas, elas estão dadas. Está dado, né? O Trump tem trazido o vol com relação às tarifas. De certa forma, não dá para falar que é uma surpresa. É importante não falar que é uma surpresa, porque ele anunciou durante a campanha inteira e ele até começou mais leve, né? E agora ele não está leve. Agora mudou, né? O Trump não começou leve com tarifas. O Trump está pesando a mão com as tarifas, tirando a tarifa recíproca, que eu acho que foi uma medida
bem inteligente, alguns países específicos o Trump está pesando a mão. Isso traz volatilidade. E o pior, né? O Trump ele tem marcado triggers negativos. Marcou no dia 4 de março tarifa México, Canadá e China adicional. O mercado fica com um trigger de incerteza, um trigger negativo. Marcou no início de abril também as tarifas recíprocas. Isso traz volatilidade. Aí tem um outro componente também, né? Tem muita coisa que aconteceu no início do ano. Aconteceu o fogo na Califórnia, aconteceu uma gripe aviária que explodiu o preço do ovo nos Estados Unidos. Está acontecendo uns dados um pouco mais fracos de economia e não há nenhuma evidência que a gente vai entrar em uma recessão. É a mesma conversa do ano passado, quando o S&P bateu 5.000, 5.100 pontos, que eu falei aqui que não tinha nenhuma evidência. Você não pode cravar que a economia vai para uma recessão com um set de dados de um mês, né? Então, eu acho que os Estados Unidos não entram em recessão. Acho que está começando a se abrir uma janela de compra. Sim, as tarifas estão trazendo uma volatilidade adicional e são uma parte do motivo da realização da Bolsa, tá? E uma hora isso vai se assentar. E ainda me parece que a gente não está próximo disso. Acabou de começar o governo, são muitos países, muitas negociações, né? A gente vai ter que lidar com esse novo mundo de volatilidade. O mercado até tinha passado a ignorar as notícias de tarifa. Desde a semana passada, elas estavam fazendo menos efeito. O mercado já tinha saturado um pouco com relação às notícias de tarifa, mas voltou agora a uma ansiedade adicional, porque o Trump foi imprevisível e anunciou mais 10% de tarifa na China. O que se imaginava é que os Estados Unidos ia negociar com a China. Agora, eu ainda continuo achando possível negociação, obviamente. A China tem sido bem pragmática nas respostas. O Xi, 3 dias atrás, falou para nenhum membro do governo responder com o fígado para o governo americano, que eles têm que ser pragmáticos, e a gente está vendo um governo chinês bem organizado. Que diferença para o Brasil, né? Com o nosso presidente da República gritando contra os Estados Unidos, dia sim, dia não, e outros membros do governo. Então, é a diferença de profissionais trabalhando, né? O governo chinês está quieto, está querendo negociar, está sendo alvejado, sim. Ele sofre por um desbalanço comercial, né? A China exporta muito mais para os Estados Unidos, é uma balança comercial desfavorável para a China, e o Trump se aproveita disso. Mas eu não descarto uma negociação. O fato é que a China é o adversário dos Estados Unidos. E tudo que aconteceu nessas últimas semanas, em janeiro, talvez tragam uma preocupação maior dos americanos. A China, de novo, mostrou que não deve nada em AI, está mostrando que não deve nada em robótica, em humanoides, está com um grande programa de governo para acelerar a produção de humanoides. Antes era só a Tesla, a Boston Dynamics e 2 ou 3 empresas falando sobre robôs humanoides. Carros autônomos, a China tem a Baidu já com mais de 9 milhões de corridas não supervisionadas. A China está na frente em carros autônomos, a China está na frente em carros elétricos, a China está na frente em drones. A China só não está na frente na parte de software e tecnologia, mas ela está muito parelha em AI, por exemplo. Lançam um modelo novo a cada dia na China. Então, o governo americano enxerga a China como um adversário, né? E ele está tentando jogar pedras no caminho para desacelerar a China. Só que tem um problema hoje. A China ganhou vida própria. A China, ela mostrou que ela conseguiu entregar, ela consegue entregar. O governo chinês, quando ele apoia determinados setores e iniciativas, os chineses eles são capazes de entregar numa velocidade surpreendente, e aqui estamos. Então, apesar da volatilidade em cima da China, eu acho que é uma aposta inteligente apostar nos Estados Unidos e apostar na China. Apesar de serem 2 adversários, são 2 países dominantes. Só para finalizar sobre esse racional, a China, quando os Estados Unidos é muito duro com seus aliados, quer renegociar, mostra que tem uma instância bem agressiva, e de fato está tendo.
a China também tem uma oportunidade de fechar acordos comerciais com esses, então, tidos aliados americanos. Então, a China, ela está numa posição favorável. Eu gosto de olhar os dois nomes. Só para finalizar mais uma coisa, o cripto, eu tenho olhado o Bitcoin para voltar, tá? Eu acho que a gente está chegando próximo da capitulação, perdão. Essa capitulação, ela pode acontecer a qualquer momento, e aí seria o grande finale aí para a gente voltar a aumentar posições em cripto, tá? Provavelmente aí abaixo de 80 mil dólares, talvez 75 mil dólares, com aquele candle vermelho feio, que é provável que aconteça, não é uma certeza, a gente aumentaria as nossas posições. O que faz a gente também antecipar as compras de tudo, né? O Trump mudar de ideia, o Trump se encontra com o Zelensky hoje para assinar o acordo mineral, isso é um forte indicativo que ele resolveu a guerra da Ucrânia, né? O próximo passo natural é que ele resolva a guerra da Ucrânia. O presidente da Rússia, o Putin, tem falado que os Estados Unidos é um novo aliado, novamente, que está trabalhando para a paz, que está com uma visão construtiva para a paz, que antes ele não enxergava nos Estados Unidos. Então, o que me faz mudar de ideia aqui? O Trump mudar de ideias com tarifas, isso é um trigger para a Bolsa, só avisar. E o Trump é absolutamente imprevisível, tenham ciência disso. Pode chegar na terça-feira aqui, ele mudar de ideia, não tarifar a China, ou tarifar a China, ou diminuir as tarifas de Canadá e México. Tudo pode acontecer, ou ele pode tarifar. Então, como ele acabou de iniciar o governo, ele tem mais conforto e mais confiança de, no curto prazo, implementar as medidas e ser mais duro. A partir do momento que o mercado começa a sofrer mais, isso impacta a popularidade, impacta o humor do cidadão americano, o Trump vai ter que começar a suavizar algumas instâncias, possivelmente. 9h54, rápida licença aqui pro Buca. A gente tem um recado importante para você que se liga, que acompanha, que monitora junto com a gente o dia a dia do TC. Olha, a gente sabe que muitas vezes o público do mercado financeiro tem certa resistência ao consórcio, especialmente devido à forma como a modalidade é comercializada no mercado em geral. No entanto, quando bem planejado, o consórcio pode ser um excelente instrumento para o crescimento patrimonial e, a depender do caso, até mesmo para uma eventual alavancagem. Além disso, uma alternativa estratégica, especialmente em períodos de juros elevados, que tornam os financiamentos mais caros. Confira o recado do Brito, profissional responsável por essa frente no guarda-chuva do TC. Fica tranquilo, calma aí. Eu não quero te vender nada, só quero te mostrar uma estratégia que a gente tem feito e tem dado muito certo. Imaginou pegar parte dos seus ganhos, colocar uma estrutura para aumentar o seu patrimônio de maneira acelerada? É isso, através do consórcio é possível fazer isso e muito mais. São vários clientes que a gente tem feito no dia a dia que tem funcionado e dado certo. Quer entender como é que funcionam essas estratégias e outras para poder acelerar o teu aumento patrimonial? Pode clicar no link na descrição ou escanear o QR Code que está na sua tela. Bom, recado do Brito então passado a limpo, o QR Code segue para quem é de QR Code e na descrição tá lá o link para você conhecer mais sobre o TC Consórcio. Buca, como você está sempre absolutamente conectado ao guarda-chuva do TC como um todo, seria interessante que o público ouvisse a sua perspectiva a respeito desse vértice no ecossistema do TC, uma novidade que pouco a pouco a gente está comunicando aqui para o público da TC News. Fala, Léo. Relacionado a consórcios você tem aí, por exemplo, consórcios de imóveis, você consegue conseguir taxas muito mais vantajosas do que os bancos para financiamento. É uma iniciativa nova do TC também, super importante, super legal para quem está pensando aí em carro, imóvel. Vai no QR Code, acessa, porque vocês têm condições diferenciadas, às vezes as pessoas não conhecem sobre consórcio e vocês conseguem aí taxas bem diferenciadas. Sobre o nosso CDB Trader também, gostaria de falar, a gente está conseguindo mais estoque, é o CDB sem asterisco, tá? Também aproveitem aí a nossa campanha, vocês conseguem colocar até o limite do FGC, não é aquelas corretoras concorrentes que você coloca só, R$2.000. Então, aproveitem o CDB Trader. Inclusive, serve de margem para a gente, para vocês na corretora. Vocês conseguem
acessar o CDB Trader, taxas entre 130% e 140% do CDI, serve de garantia para vocês operarem e vocês conseguem entrar até o limite do FGC. Então é a única corretora do Brasil que está fazendo isso, é o TC, tá? A gente não está colocando limite. Aproveitem a oportunidade para o CDB Trader, porque ele acaba, tá bom? Ele não... São estoques pequenos, entrem em contato com a nossa equipe, chamem no WhatsApp, taxa de juros está alta, é um belíssimo investimento nesse momento. E com esse gancho, vamos manter aqui o QR Code também dos CDBs a 135% do CDI. Foi um sucesso isso, né? Ontem a gente voltou a divulgar aqui no Manhã TC News porque o estoque tinha acabado na sexta-feira da semana passada. Vocês viram de novo aí nas palavras do Buca, né? A gente foi atrás de novos estoques. E aí desde ontem a gente retomou a divulgação com mais peso, exatamente com essa rentabilidade forte que trouxe muita movimentação aqui para dentro do ecossistema do TC. E aí você me dá o gancho perfeito, Buca, pra gente falar de Brasil. Por quê? Nós estamos finalizando uma semana em que a curva de juros brasileira incrementou 3% ou em 3,5% os pedidos de prêmio. É uma curva mais empinada que reflete de concreto, tem muito ruído, espuma, barulho, retórica de Brasília que também pode ter influenciado. Mas de concreto, Buca, é uma curva que reflete o CAGED muito mais forte do que a projeção, a PNAD melhor também, que se de um lado trazem excelentes notícias para o mercado de trabalho e para o emprego, de outro devem trazer vida mais dura para o Banco Central, elevando essa Selic terminal na busca por combater a inflação. Vide GPM. Você viu o GPM com o fôlego que veio. A inflação continua rodando salgada, Buca. Pois é, Léo. O Brasil, acho que a gente está muito na mesma, né? A Bolsa, ela mostra que está tradando muito o exterior. Para quem achava que tinha um peso muito grande a eleição, acho que essa narrativa se desfaz, né? De fato, a queda da popularidade do Lula, ela teve algum impacto nos preços de câmbio e bolsa, mas a gente está muito longe da eleição, muita coisa pode acontecer, então é muito temerário entrar no Brasil no momento por conta de eleição, a não ser que você tenha uma visão mesmo de longo prazo. Eu quero ficar até 2026, 2027, eu quero estar comprando empresas baratas que de fato estão, aí é uma outra história, tá? Se vocês estão olhando o curto prazo para tradar a eleição, popularidade, eu acho um erro grave, tá? E a gente está um pouco mais defensivo de Brasil agora, a gente estava com uma exposição relativamente baixa, ontem a gente bateu o índice estava em alta, desde que saiu a notícia lá das tarifas adicionais da China, eu achei que podia ter um impacto no Brasil, e a gente tem uma pressão adicional que é o feriado agora de carnaval, né? A bolsa vai ficar fechada, coincidentemente, com um puta aumento de volatilidade nas bolsas internacionais, então é natural que haja movimentos para proteger aí as carteiras. É o que a gente está vendo. O índice está um pouco mais pesado hoje. A gente já fez uma parcial no índice da abertura no 930, tá? Estamos segurando o restante dessa venda. Pretendo zerar hoje, sendo bem sincero, ou talvez carregar até a abertura aí na quarta-feira de cinzas. Mas a gente tá bem defensivo com o Brasil ainda, Léo. Vai se abrir uma janela de oportunidade para o Brasil esse ano, vai ser o ano de apertar o gatilho no Brasil, mas eu acho muito arriscado entrar agora. E é o que você falou ali anteriormente, agora na programação. O governo está pensando em nomear a Glaze para a SRI. É o governo que está dando todos os indicativos, todos os sinais que ele está indo para uma visão extrema de populismo, né? E isso reflete a queda de popularidade do Lula. Então o mercado, ironicamente, num primeiro momento, ele até, muito por conta do externo também, mas ele reage à queda de popularidade do Lula achando que isso é positivo. Mas faltam 2 anos para a eleição. O que o governo pode fazer agora nos próximos meses com a volta do Congresso depois do Carnaval? Infelizmente, o nosso país está parado até o Carnaval, é o Brasil, praticamente parado, né? Menos a gente aqui e poucas empresas. O que acontece agora, voltando? A Bolsa só subiu porque o Congresso estava fechado, a Bolsa só subiu porque não tem muito o que fazer. Então eu acho que a gente vai entrar numa zona de risco complicada. O Congresso ele pode surpreender também, aí falando para o lado positivo, se o Congresso der sinais que vai segurar essa agenda do PT por algum motivo, aí eu posso revisar minha posição, mas é um Congresso que sempre se mostrou fisiológico, eles querem reforma ministerial, eles querem cargos,
e aí eles vão se mostrar por satisfeitos. Então é um cenário delicado, né? E como você tem um cenário externo ainda digerindo um novo governo, novas medidas, novo jeito de trabalhar, que é um governo mais agressivo, eu não vejo sentido de estar posicionado no Brasil forte ainda. Eu vou esperar e a partir de alguns meses, provavelmente, vocês vão estar me vendo aqui na TC News falando que o TC Cosmos está aumentando posições no Brasil. Ótimo, Buca, são 10 horas com 3 minutos. Uma Agenda. rápida licença para você. A gente vai pagar a inflação ao consumidor na Alemanha. E pintou um destaque num dos agregadores de notícia que nós monitoramos, no caso o Financial Juices, que pode ter repercussão mais ampla, toque em taxação lá nos Estados Unidos. Deixa eu começar por esse gancho, porque é a grande novela do dia. Atenção, os Estados Unidos, de acordo com a agregação de notícias do Financial Juices, os Estados Unidos vão impor impostos sobre cabos de alumínio da China via Coreia do Sul. Léo, não entendi. É porque os Estados Unidos terão como alvo um exportador chinês de cabos de alumínio lá na Coreia do Sul. Portanto, é uma empresa que exporta cabo de alumínio e que está sediada na Coreia do Sul. No entanto, uma empresa chinesa. É mais uma evidência, é mais uma fotografia de um cerceamento maior, de um fechamento maior do cerco tarifário contra os chineses. A China que respondeu na madrugada a ação de mais 10% de tarifas contra os produtos da potência asiática, dizendo que vai tomar todas as medidas cabíveis. Olha, arrisco dizer que de todos os meses de 2025, nós só vivemos 2, estamos inaugurando o 3º. Certamente entre os 3, eu tenho tranquilidade em sustentar, março vai ser o mais importante. Janeiro vinha sendo porque era o início do governo Trump. Mas março me parece que vai ser o mais importante, porque aí a gente vai ter a reunião entre os chineses, as metas de crescimento e a resposta efetiva aos Estados Unidos. E a gente vai ter, a partir do dia 5 de março, da próxima terça-feira, a noção, ou 4 de março, deixa eu até checar aqui, ó, no 4 de março. A partir do dia 4 de março, o que é latida, ou latido, e o que é mordida. O que é ameaça e o que é efetiva mordida tarifária contra mexicanos, canadenses e os próprios chineses. Muito importante a gente se ligar. Bom, mais uma evidência nesse aspecto. Não mexeu tanto com o DXY está parado no 107,300. Agora o VIX já foi para 21 pontos, hein? Amanhecemos com 20 pontos, agora já em 21,07 pontos. O Diego Kerber traz a inflação ao consumidor na Alemanha. Você, Diego? Pois é, leitura preliminar do mês de fevereiro, que a gente tem do CPI na Alemanha, na base mensal, 0,4% de avanço, exatamente em linha com o consenso, tendo vindo de uma deflação de 0,2%. Já na base anualizada, soma 2,3%, também exatamente em linha com o consenso e manutenção em relação à última leitura. Valeu, 10 horas 5 minutos, mais de... ou praticamente 2.000 simultâneos. Galera, vai deixando a força do like. Buca, nosso Pedro Albuquerque, CIO do TC, na ponta da conexão. Temos ainda esses últimos minutos com você, praticamente o destaque final. E ó, quem tá chegando agora para a abertura do mercado à vista, não estranha não o QR Code que tá na tela, hein? Voltaram os estoques para os CDBs a 135% do CDI. O Buca há pouco tava reforçando aqui a mensagem. Manda um alô através do QR Code, você vai ter todas as informações num cenário em que a curva de juros não para de subir. É um produto para lá de atrativo, não à toa, esgotaram-se os estoques rapidamente na semana passada. Buca, tem PCI em 24 minutos. Qual o peso que ele tem na sua equação? Uma pergunta que eu tenho destinado a todos os nossos contribuidores. E se quiser comentar alguma das notícias que nós acabamos de trazer, à vontade também, o destaque final é seu. Leozinho, sobre as tarifas, acho que o movimento dos Estados Unidos é até previsível. A China tem inundado o mundo com exportação de siderurgia, tá? Então esse é um movimento esperado. Eu acho que um movimento que vai dar mais ruído e vai gerar mais apreensão é um movimento provavelmente truculento dos Estados Unidos com relação à restrição de chips, tá? Isso a gente tem que observar e o governo está dando todos os sinais que deve fazer. Há uma preocupação do governo com a aceleração da China em inteligência artificial. Mas repetindo aqui, eu vejo esse cenário também como uma oportunidade para aumentar posições, porque a China hoje ela consegue se virar. Há uma produção significativa já de chips, não são tão tecnológicos quanto a TSMC, por exemplo, mas eles dão para o gasto e os modelos de AI da China eles consomem menos poder computacional, tá? Falando sobre o PCI ele é um dado um pouco mais previsível, né? Porque já sai o PPI, já sai o CPI. Então,
a gente não deve ter uma surpresa muito grande no PCI. Ele pode oscilar assim um pouco para baixo ou um pouco para cima. A expectativa está em 0,27 na mediana dos bancos, tá? Aqui, de novo, não deu certo no CPI, né? Também estava em 0,27, o CPI veio bem espirrado, mas aqui os bancos, os analistas, eles têm condição de prever o dado com muito mais precisão por conta dos dados que já saíram, tá? E se vier um pouquinho abaixo ali, no 0,24, ele já arredonda para 0,2, então atenção nisso. Mas eu não acho que vai ter muita surpresa, tá? Não é esse o dado que vai mudar com muita contundência a direção do mercado. Quando o S&P abrir, a gente tem que observar qual vai ser a força do S&P. Ele tem perdido pressão quando abre, né? Então o mercado está bem oco. O balanço da NVIDIA foi um exemplo muito claro, né? A NVIDIA soltou o balanço, o papel caiu, depois o papel subiu 3%, aí o papel caiu 2%, aí o papel subiu, ele ficou zigue-zagueando ali, mostrando que estava com pouca força, né? Tá sem comprador final mais as Mag 7s ali nestes níveis. E aí deu no que deu. No dia seguinte a NVIDIA caiu 8,5%. Então é um mercado que está sem um fluxo final ainda, e esse fluxo ele deve aparecer com uma janela de preço mais convidativa. É assim que funciona. Ou com uma mudança significativa de cenário com relação a tarifas, que eu acho que é o que está dando mais ansiedade e trazendo mais preocupação. Num terceiro ponto é a preocupação com o crescimento, né? Tem alguns falando que os Estados Unidos podem entrar em recessão, que o Dodge vai colocar os Estados Unidos em recessão, e enfim, isso aqui também, de novo, não há nenhuma evidência, mas também se vierem dados um pouco mais fortes agora, isso é positivo para a Bolsa. Dados muito fracos nesse momento, muito fraco passa a ser negativo por uma preocupação de crescimento. Então mudou um pouco a dinâmica. Antes era bom sair o dado mais fraco, com medo de inflação. Olha como as coisas mudam assim, de mês em mês. A gente larga o ano com medo de inflação e economia muito forte. Agora a gente está com medo de recessão, né? O mercado está extremamente volátil aí nesses sentimentos. Grande Buca, meu parceiro, obrigado. Um ótimo carnaval. A gente fez uma enquete hoje aqui, Buca. A gente perguntou assim, ó. Deixa o like e responde. Qual o seu bloquinho no carnaval do mercado? Unidos do Bitcoin, Unidos do Ibovespa, Unidos do S&P ou Unidos da Proteção? 40% falando Unidos da Proteção. Inseguros sobre como vai ser a volta na quarta de cinzas, Buca. Um abraço e bom carnaval. Valeu, galera. Um abraço. Tá aí o Buca, nosso Pedro Albuquerque. Olha a canoa, segura! Olê, olê, olá. Vai, Junqueira. Eu chego lá. Alô, Junqueira. Bom dia, bem-vindo pra você. Você já tá preparado pro bloquinho? Depois de sextar, não? Muito bom dia, Léo. Bom dia, Diego. Bom dia, Coutinho. Bom dia, pessoal. Bom dia. Olha, Léo, eu já fui muito bom de bloquinho, viu? Eu era presença carimbada, acordava cedo, começava ali os trabalhos 7 horas da manhã, mas de uns tempos pra cá o carnaval pra mim tem sido muito mais um motivo de apreensão ali, de ficar olhando os mercados internacionais do que de folia mesmo, viu? Aí o Gabriel hoje mais moderado, né? Ele atenuou um pouco o espírito bloqueiro. São 10h11. Gabriel, pano de fundo, hein? Aversão a risco global, tarifas do Trump encorpando de novo, PCI na boca do gol pras 10h30. Pano de fundo pesando pra gente entender a negociação dessa sexta-feira. Pois é, Léo, e assim, o mercado ele tá muito volátil, né? Então, eu lembro que há 2 dias atrás a gente estava conversando aqui, índice futuro subindo 1%, a gente falando muito de, hoje vai ser um dia mais tranquilo. A gente teve toda aquela reversão daquele CAGED, tudo aquilo que aconteceu, a bolsa derreteu. Aí ontem, mercado já falando, Petrobras vai capitular, a gente vai ter um dia horroroso, tudo mais. O dia foi até que 0-0, foi até que positivo. Óbvio que tiveram alguns destaques ali de resultados importantes para a gente falar, mas um dia meio morno. E hoje aqui a gente na expectativa de um dado muito interessante aí, que é o dado do PCI, né? Então é importante o mercado ele começar a se posicionar um pouco em relação a essas novas teses que estão acontecendo, né? Como o Buca falou, né? Muito dinâmico.
a tese de investimento que permeia o mercado. Até um tempo atrás a gente trabalhava com o bad news, good news, né? Então, quando você tinha dados ruins, eram positivos porque a gente mostrava um controle da inflação. Agora, dados ruins começam a suscitar um problema de recessão. Então, você mudou completamente a visão do dado, né? Então, tudo isso precisa ser incorporado. E aqui no Brasil, infelizmente, quando o Xavier disse, né, que na verdade o Jakurski disse, né, no evento do BTG que a bolsa estava andando porque o Congresso estava de recesso, ele estava certo, né? Foi o Congresso voltar, o negócio deu uma degringolada sem grandes mudanças significativas no que estava acontecendo até então, né, Léo? Quer dizer, o silêncio que vem de Brasília contribui muito para uma melhora na precificação dos ativos financeiros brasileiros, não é? Olha, o Gabriel, ele separou vários destaques aqui pra gente, ele separou Fleury, Rente 3, também GGPS3 e CPLL, né? CPLL ou CPL E3, aliás, CPLE 6, perdoe. São os 4 tickers com base nos quais ele preparou aqui os destaques e a gente vai ficar ligado neles. Você já pegou aí, Fleury, Localiza, Copel, daqui a pouquinho a gente aprofunda. Teve relatório também, USDA, que pode fazer preço. Eu queria que o seu destaque tocasse nele. Só que antes, só me permita construir aqui o panorama e na sequência também tem o Guto Cerávulo e já o PCI. Hoje a gente está com aquela dinâmica. Amigos, a curva de juros deu uma virada no Brasil. A gente tem agora 2 pontinhos base a menos nos pedidos de prêmio. A nossa curva volta a correlacionar com curvas internacionais. O dólar também deu uma virada, 0,34% de recuo, R$ 5,857. O Ibovespa, por sua vez, futuro, praticamente no 0 a 0. Houve uma melhora. E o Coutinho fala sobre ela graficamente. Pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Dólar e índice. Dólar do seu lado direito. Olha só, queria muito destacar isso daqui. Logo no iniciozinho eu falei, né, que esse cara iria lá em cima e desceria até R$ 5,868. Foi o que aconteceu. Chegou, deu a compra que eu tinha comentado. A compra não evolui e aí o brilho da análise técnica tá aí, né? Ou seja, o mercado lateralizou, o mercado montou o envelope de baixa, o mercado deu venda no rompimento certinho. Então, eu acho que assim, essas coisas quando acontecem, né, depois de 20 anos, ainda continuam me chamando muita atenção. Dólar agora R$ 5,858, desacelera, seu objetivo 852. Índice deu uma espichada. Figura desenhada, índice com envelope de alta desenhado, cota 126.470, seus objetivos 550, 725. Panorama das Blue Chips. Ambev vai subindo 0,8% a 12,42. De lá para o setor financeiro, B3 recua 0,4 a 10,66. Banco do Brasil sobe 0,11, um dos poucos papéis que sobem entre as Blue Chips hoje, R$ 28,00. Bradesco cai 0,26. Itaú sobe 0,40, exceção. Santander cai 0,6. Aí a gente vai para o quarteto de ferro que pesa em função de uma cotação baixa da tonelada da commodity. Olha só, CSN caindo 1,5. Gerdau caindo 0,30. Usiminas caindo 0,5 e Vale caindo praticamente 0,5 também. De lá para a Eletrobras, que trouxemos aqui a notícia. Sempre muito legal quando a gente antecipa a notícia e ela faz o preço que a gente imaginava. Finalmente, chegou-se a um acordo que mereceu urgente no painel Mover Pro, adequadamente mais cedo, quando a gente falava que esse acordo entre, via Supremo Tribunal Federal, Eletrobras e o governo, inclusive com a perspectiva de um termo de conciliação, acomodando 3 dos 10 lugares do conselho para o governo, devia destravar preço, porque era o ruído que tinha começado desde o início do governo Lula em relação ao trânsito, governo federal e Eletrobras. Elet 3 está avançando 3,7%. Num dia em que o pano de fundo é esse que nós descrevemos aqui, bota aplauso aí para Elet 3 e Elet 6 avançando em média. Aqui, se você pegar os dois papéis, 3,20% as caravanas fazem barulho. Embraer, só que é um espetáculo também, né? Embraer ontem decolou mais do que você pode imaginar e hoje está subindo 0,6%. Essa é uma alta muito simbólica. Ela sugere que o incremento de ontem não foi só uma especulação vazia, não. Ela foi uma alta fundamentada, que tem sequência hoje. Impressionante a fotografia de Embraer. Bom, aí nós temos Magalu caindo 1% a 7,23, Petrobras recuando 0,60% em média, e para fechar, Suzano caindo 0,20% e VEG recuando 1,25% a R$
com 30 centavos. 10 horas, 17 minutos. Vamos fazer o seguinte, gráfico de Eletrobras na tela. Coutinho fala, Elet 3, pois não, Coutinho? Vamos lá, pessoal. Tudo sob controle, o ativo em tendência de alta, com pivôzão de alta. No curto prazo, faz aqui um envelopão de alta, sobe, lateraliza, sobe. Quem tá comprado, tá bem comprado. 3895 é um ponto de resistência. Nota que o ativo gapa no dia de hoje, vai para a resistência e corrige. Tudo sob controle. Pior caso seria Elet 3 voltar a R$ 36,31. Então, eventualmente, se você não quiser pagar esta diferença, sugiro que você interrompa a operação. Se for manter, sem problema nenhum. Melhora acima de 3895. O objetivo de Elet é 4241. Nós temos agora 10 horas com 18 minutos e vamos organizar nessa ordem, ó, porque a partir das 10h25 começa a nossa cobertura especial do PC nos Estados Unidos. Então, entre os destaques que o Gabriel separou, consta um relatório da USDA que pode fazer preço. Gabriel, que relatório é esse? Resume rapidamente. Na sequência tem Guto Cerávulo com oportunidade na Central TC Investimentos. E aí, meu amigo, acha a cotação? É hora de PC, pois não, Gabriel? Bom, Léo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né, o USDA, né, ele divulgou as suas projeções preliminares para a safra 25-26, né? Então vale sempre lembrar, né, que nos Estados Unidos o ciclo é invertido, né? Então eles têm a safra no verão deles, que acontece na metade do ano, em julho, né, diferente aqui no Brasil. E eles indicam um possível impacto na mudança de áreas de plantio entre soja e milho. Isso é um fato que a gente já vem antecipando isso no grupo do TC Agro. O Rodrigo vem falando muito sobre isso, a gente comentou sobre isso na sala de trading na terça-feira. O que está acontecendo, né? Faz muito tempo que o agricultor americano ele vem tendo margens negativas em relação ao custo da terra, à produção de soja, né? A soja no preço atual não se mostra muito atrativa para esse agricultor. E aí você está vendo uma mudança, uma expectativa de migração de 3 milhões de acres de soja para milho nos Estados Unidos. E isso pode fazer um impacto muito forte nas empresas aqui no Brasil, não só nas commodities, né, porque você tem um impacto direto. Se você reduz a área de soja, você vai ter um risco de alta nos preços, né, então menos oferta, maiores os preços. E se você aumenta a área de milho, você vai ter mais oferta de milho, você vai ter maiores preços. E isso pode beneficiar diretamente algumas empresas listadas aqui no Brasil, como, por exemplo, as empresas do kit churrasco, né? Então, JBS e BRF, principalmente, pois vale sempre lembrar que o milho é o principal insumo para a ração dos frangos, né? E também você pode ter um impacto positivo nas produtoras agrícolas com esse aumento do preço da soja, né? Então, SLC e Brasil Agro podem performar melhor, né? Então, é um relatório que ele já vem ali consolidando um pouco da tese que a gente vem falando, que os Estados Unidos devem fazer uma migração para o cultivo de milho e isso pode trazer um fluxo positivo para algumas empresas aqui no Brasil. Léo. 10 horas 20 minutos. Obrigado, Gabriel. Reflexão que toca no setor agro brasileiro, especialmente aquele negociado em bolsa, para você ter no radar essa evidência. Agora a gente vai para a Central TC Investimentos. Guto Cerávulo, PC tá chegando em momentos. Vamos ver qual é a oportunidade estruturada que o Guto separa para nós, a simetria que ele identifica e a proteção via opções. É você, Guto. Bem-vindo e bom dia. Bom dia, pessoal. Pegamos a faca caindo e deu certo, hein? Compramos PRIO do nosso ponto de entrada até a máxima do dia de hoje, ó, 9%. Parabéns para quem entrou. Bom, oportunidade. Ontem, né, a gente falou aqui de Petro. Petro segurou no suporte, tá? Nesse momento ainda, né, acima do suporte anterior, tá? Então vale aí para quem quiser entrar. Para quem quiser montar uma oportunidade, acredita na empresa, que é uma boa empresa, vamos lá de compra com seguro em Petro. Petrobras, se o investidor comprar Petrobras agora, nesse momento, 36,24, tá? E comprar um seguro, ou seja, comprar um direito de vender, tá? A put, Petrobras O389, de strike 36,16, tá? Vencimento para aqui 13 dias. Olha só, ele entra na operação, a perda dele é máxima de 1,82. Por que isso? Ele vai gastar 36,81
Se o mercado emburacar, ele tem o direito de vender a 36,16, ou seja, direito garantido. E se voltar a subir, meu amigo, é lucro infinito, põe no bolso e vamos para cima. Bom, pensamento do dia. Pessoal, sexta de carnaval. É dia de maldade. É dia de fazer termo alavancado 5 vezes. Vender opção descoberta. Pegar o dinheiro saldo e partir para o bloquinho. Ô, louco. Ô, Guto, peraí. 10h22. Não dá pra falar assim. Fala de outro jeito. Bom, sexta-feira de carnaval é o dia que a virtude prevarica. Tchau, Guto. É o carnaval. Beijo no coração. Valeu, Gutão. Guto Cerávulo, direto da Central TC Investimentos. Tá poeta esse Guto. Agora tem pensamento do dia, todo dia. O carnaval muda as pessoas. Vamos ver o que vai sobrar até quarta, né? Na volta a gente vê o que acontece, né? Você vê como é que é? Sexta de carnaval é o dia em que como é que é? A segurança prevarica? Como é que ele falou? O que é que prevarica? Leozinho, escapou! Então ele falou o que que prevarica? Virtude. A virtude prevarica. Esse é um bom jeito de falar que vai aprontar, né? 10h23, vamos lá. Especialmente pra Vovó Investe, pro Dimas BC, pro Painho. O Rodrigo Milan, o Carlos Eduardo, também o Marcelo Alves, o Paulo Maciel, o Carlos Soares, a Bárbara Venucci, o Léo Levades e o Renato, além do Daniel Tavares. Esse Léo... Vambora, galera! Bom, quase chegando à cobertura especial, dá tempo então de fazer um pedido pro Gabriel Junqueira em cima dos destaques que ele separou. Fleury, um dos resultados que saíram ontem. E aí, o Gabriel, pensando na reação dos mercados, FLRY3, você destaque, na sequência a gente vai com o PC. Léo, o resultado de Fleury veio em linha, assim, interessante, né? A gente vê a receita líquida tendo um crescimento de 8%, foi para 1,8 bi. O destaque foi a marca Fleury e os serviços domiciliares, né? Aquelas coletas domiciliares, em 18% de crescimento. A margem bruta subiu 120 bips, foi para 24,7%. O SG&A acabou pegando um pouco no EBITDA, que manteve a margem em 22%, né? Quando a gente olha para o lucro líquido, também um aumento ligeiro ali de 3,3% para 84 milhões, em função de uma depreciação que atrapalhou demais. Mas o grande motivo positivo que está fazendo com que Fleury tenha uma performance boa hoje foram os dividendos de 554 milhões de reais, né? Então a gente está falando de um yield de 9%, muito bom, e também que a alavancagem da empresa se manteve em uma vez EBITDA, né? Então uma empresa que vem crescendo, vem tendo uma estrutura de capital saudável e vem pagando dividendos para os seus acionistas, Léo. 10h25, Gabriel tá um craque, hein, bicho? Você passa para ele, ó, tem 1 minuto. O cara vai lá e ajusta para 1 minuto racional. Vamos com o gráfico de Fleury, Coutinho. E aí, ó, 10h25, a gente parte para a cobertura especial dos Estados Unidos. Pois não? Vamos lá, pessoal. Percepção no mercado para Fleury é baixista. O ativo cai desde setembro 24, na casa de R$16, hoje 11. No curto prazo, lateralizado numa figura ruim. Eu até diria, quando você puxa o histórico do papel, que eu até estou em região de compra. Mas, por enquanto, sem figura nenhuma. Muito pelo contrário. Envelopão de baixa, ainda que amparado por uma figura de divergência, o objetivo de Fleury é R$10,46, ativo cota 11,63. Senhoras e senhores, a partir de agora, a cobertura especial da inflação ao consumidor nos Estados Unidos está começando. Você é o nosso convidado. Praticamente 2.000 pessoas numa sexta-feira pré-carnaval, não arredando o pé da TC News, a fim de que nós entreguemos a vocês mais uma fotografia quente do pano de fundo americano. O Buca há pouco trazia. O pano de fundo muda, o contexto muda, agora dado ruim para a atividade é ruim para o mercado. Há momentos em que dados ruins para a atividade são dados considerados bons para o mercado financeiro. E por quê? Porque, de um lado, temos sim uma inflação ainda teimosa, mais pegajosa, que lentamente apenas vai para o centro da meta. O Federal Reserve tanto reconhece isso, que sela o compromisso de observação. O freio de mão está observando, olhando ali na janelinha.
tranquilo o que vai fazer com as Fed Funds até o final do ano. No entanto, a atividade, que até muito pouco tempo estava inspirando muita confiança, não é uma atividade que agora inspira muita desconfiança, mas é uma atividade que começa a ser reprecificada como mais fraca. O fôlego disso, ninguém sabe qual será, e nós temos muito pouco dado até esse momento para aferir a magnitude dessa fraqueza econômica americana, até porque tem outras evidências que mostram fortaleza, força, não fraqueza. Então ainda é muito cedo. Hoje, a nossa novela é inflacionária. A gente vai olhar para o PCI consolidado de janeiro, métrica preferida pelo FED. O que é que pode acontecer? E por isso o Beida falou que ele só enxerga esse PCI para a ideia da negatividade. Se o PCI vier em linha com o contexto e com o consenso, nós temos o quê? Uma inflação que o mercado já tinha precificado, preocupação segue com a atividade. Se a inflação vier mais forte, aí, meu amigo, você pode ter o início daquele temor de estagflação. Uma inflação mais forte com uma atividade dando sinais de fraqueza, ruim. Léo, e se a inflação vier mais fraca? O mercado tende a relativizar um pouquinho. Claro que vai depender da magnitude. Por quê? Porque esta inflação de janeiro ainda não comporta todo o efeito e todo o impacto da política tarifária do Trump, que foi basicamente reforçada e reendereçada. Então tem muito em jogo, meus amigos. Tem muito em jogo. Mas na balança de riscos, parece ter mais em jogo para um PCI que contribua negativamente para o apetite pelo risco do que para um PCI que contribua favoravelmente, né, positivamente para o apetite pelo risco. Com isto em voga, a tabela da volatilidade vai chegar para vocês. Vai deixando o like aí, tá ansioso? Deixa o like. Tá tranquilo? Deixa o like. Tá nervoso? Deixa o like. Carnaval tá aí? Não sabe com quem vai passar a noite desta sexta-feira? Deixa o like. Sabe com quem vai passar? É casado? Deixa o like também, meus amigos. Todo mundo tem direito ao like. Então é o seguinte, ó. Tabela da volatilidade tá chegando. Na tela, DXY, 107.270 pontos. É um placar de 0 a 0. O VIX, 0,9% de alta. Olha a atenção antes da divulgação do dado em 21,31 pontos. Yields de 2 e 10 anos. Fechamento da curva. 1 pontinho base a mais nos prêmios. Alguns segundos. Tá chegando a hora. Você vai acompanhar em tempo real. Tem muito em jogo para essa divulgação? Sempre tem, né? Hoje em especial, consensos também nos pautando para ancorar vocês. Espera-se, na média anual, 2,6% de inflação, vindo de 2,8%. E na base mensal, espera-se que o mês de janeiro entregue 0,30% de alta, vindo de 0,20%. Portanto, uma leve aceleração na base mensal e uma leve desaceleração na base anual. Começam a sair os dados. A balança comercial de bens já pinta por aqui. E numa fotografia deficitária muito maior do que a imaginada. O PCI também saiu, a reação começa de gestão dos mercados e o Diego Kerber vai trazer pra gente os números absolutos. Urgente, o painel Mover Pro destaca. PCI vem em linha com consenso em 0,3% de avanço na base mensal em janeiro. O consenso apontava justamente para isso, uma aceleração em relação ao 0,2% que foi registrado anteriormente no núcleo do PCI. Renda pessoal mensal nos Estados Unidos sobe 0,9%, que é o triplo do que o mercado antecipava em 0,3% e vai na direção contrária da expectativa do mercado, que era de desaceleração para 0,3%, tendo vindo de 0,4% na última leitura. Gastos pessoais recuam 0,2% no mês de janeiro. Se esperava uma alta de 0,1%, depois de, na última leitura, ter vindo em 0,8%. Inclusive, a última leitura teve uma leve revisão para cima. Antes tinha sido registrado 0,7%, agora foi para 0,8% de avanço na última leitura, mas ainda assim, neste mês de janeiro, os gastos pessoais diminuíram em 0,2%. Balança comercial, apenas reforçando, veio em déficit de 153,26 bilhões de dólares. Se esperava um déficit de 114,7 bilhões, tendo vindo de 122,1 bilhões de déficit na última leitura. Trazendo também outros números que foram divulgados aí neste horário. Estoques no atacado preliminar do mês de janeiro veio em 0,7% de avanço, se esperava 0,1%. Ou seja, Léo, várias leituras de mod e a sopa o tempo inteiro. Inflação PCI em linha com o consenso, balança comercial
bem pior, né? Significativamente pior do que se imaginava. O déficit chega a 153 bilhões de dólares, quando a expectativa era de 116. Então a gente está falando de um incremento aí para lá dos 20%. E ao mesmo tempo, quando você olha para os gastos pessoais, é o americano tirando um pouco o pé do consumo, porque o consenso era de 0,20, ele tem menos 0,2 de realidade, o gasto pessoal como linha, e a renda pessoal, essa é a ironia, né? A renda pessoal aumentando muito mais do que imaginado. Saiu de 0,4 e foi a 0,9. Esperava-se uma manutenção. Então vamos organizar aqui o que é que está em jogo. Você tem o americano na média, em média, o americano está com o aumento da sua renda pessoal, mas com uma diminuição do consumo. Que equação é essa, hein? Com uma inflação de janeiro consolidada em linha com o que o mercado precificava, mas com uma foto da balança comercial de bens bem pior do que aquela que era imaginada. O nível de estoque do varejo também merece a nossa atenção. Saiu às 10h30 a fotografia. Nós saímos de menos 0,1 para mais 0,4. Aumentou o estoque para o varejo também quando você exclui automóveis, que é a métrica que consta aqui para nós. E o consumo pessoal real no mês de janeiro assusta, porque nós saímos de 0,5 para menos 0,5. Saímos de 0,50 positivo para menos 0,50. O saldo me parece bastante negativo, sobretudo quando você pesa a questão do consumo, que é o coração do modelo de desenvolvimento econômico americano. Os Estados Unidos dependem de muito consumo. Então, se eu tivesse que classificar aqui como mais positivo ou mais negativo, me parece mais negativo, porque os gastos pessoais diminuíram e porque, se você considera que o consumo pessoal real, ele também entrou num terreno negativo. O consenso não apontava para isso. Renda pessoal, no entanto, avançando. E aí eu fico com a dúvida, né? Se de um lado eu não tenho tanto consumo quanto eu imaginava, mas a renda vai subindo, para onde esse dinheiro vai? Então vai aumentar a poupança? Por esse lado a gente pode até ter uma sopra. Vamos conversar com o nosso Gabriel Junqueira para entender os fundamentos. Antes, tem a repercussão aqui nos preços. O DXY praticamente no 0 a 0. O VIX chegou a beijar 21,4, 21,5 pontos, volta para 20,9. Agora, a virada aconteceu na curva. Os yields de 2 anos estão pedindo 2 pontos base a mais, os de 10 anos 1 pontinho base a mais. É uma virada muito tímida, mas essas mesmas fotografias aqui eram de enxugamento nos pedidos de prêmio na faixa de 1 ou 2 pontos base. A gente passeia pelas 7 magníficas. Olha o que o pré-mercado vai dizendo. Tesla, hein? Que fase de Tesla! Meu Deus! Tesla vai caindo mais 0,50 no pré-mercado americano, hein? Esse papel que chegou a praticamente $450 ou até um pouquinho mais no pico, diante da onda Elon Musk, Donald Trump, Trump Trade. Agora abaixo dos $280, possivelmente, com a confirmação de queda de 0,80. Só Tesla e Nvidia caem no pré-mercado americano, mas não estavam caindo, hein? Nvidia tem 1,9% de recuo, somado a 8,4% de queda ontem. A gente já está falando de um recuo superior a 10%. Microsoft sobe 0,30, Apple 0,17, Google 0,26, Meta 0,53, Amazon 0,20. É assim que estamos em relação às 7 magníficas. O Diego Kerber monitora Dow Jones, S&P, Nasdaq e Russell 2000 futuros. E todos eles estão no positivo, tá, Léo? Vamos dar uma olhada então na situação do Dow Jones Futuro, ele que sobe 0,45%, é a maior alta neste instante. Nós temos o S&P Futuro em alta de 0,30% e o Nasdaq Futuro avança 0,14%. O único que cai é justamente o Russell 2000, que está em recuo de 0,38%, Léo. Para praticamente 2.200 pessoas, o nosso pico de audiência nesta altura. Muito obrigado, você que está gostando. Deixa o like aí, nos permita chegar mais longe, se inscreva no canal, responda a enquete, compartilhe. Cada vez mais traders e investidores vão conhecendo o nosso trabalho e vocês são a razão de ser dele. Olha, da porta para dentro, o que a gente tem, amigos? Nós temos a curva de juros aqui fechando um pouquinho mais, sobretudo na parte média e longa, são 6 pontos base a menos. O dólar recua 0,20%, R$ 5,864. E o Ibovespa está caindo 0,06%, é praticamente estável. Vamos fazer a leitura de fundamento macroeconômico. Gabriel, eu não sei, eu olhei com maus olhos para essa surpresa negativa em relação ao consumo e em relação aos gastos pessoais. De outro lado, se a inflação andava e anda teimosa, pegajosa, não deixa de ser positivo que nós tenhamos uma certa desidratação no consumo. Mas ainda que
os gastos pessoais e o consumo pessoal tenham diminuído, você vê que a inflação veio em linha com o consenso. E por outro lado, a renda pessoal mais forte, ou muito mais forte do que o consenso, mais do que o dobro. Para onde vai esse dinheiro? É aumento de poupança que está em jogo? A confiança do consumidor em linha com o que a terça-feira produziu lá na metodologia Conference Board? Confiança do consumidor diminuindo? Então a galera que está com um aumento de renda deve poupar mais? Fala aí, Gabriel. Bom, Léo, acho que a primeira análise aqui é quando a gente olha para o índice PCI, né, ele vê que ele veio em linha com o consenso, isso é positivo, como a gente estava falando, né, houve uma mudança muito forte na dinâmica, né, do bad news, good news, agora para bad news, né, então se a gente tivesse uma inflação ali derretendo, a gente olharia já falando recessão, os Estados Unidos teriam um problema muito sério e tudo mais, e aí o mercado ia achar ruim. Tivesse uma inflação que viesse acima do consenso, juros longos por mais tempo e tudo mais, inflação, estagflação, enfim, crescimento não está acontecendo, a gente está tendo inflação, e aí a gente também teria um resultado ruim, uma reação negativa nos mercados. Tendo vindo no consenso, a reação mantém o mercado na tendência que ele estava antes da divulgação do dado. A gente percebe que o índice futuro aqui houve uma certa flutuação, mas não tão grande. Aqui no Brasil a curva de juros também permanece fechando na ponta longa, um dia um pouco mais tranquilo. Então tudo isso corrobora para que a gente tenha, né, de fato, uma interpretação desses dados de que vieram da melhor forma possível, dado que qualquer extremo poderia suscitar uma reação negativa e não positiva no mercado. Primeiro ponto. A questão da renda pessoal é de fato um ponto para a gente começar a analisar, né? Primeiro porque a gente veio um aumento ali da renda muito grande, né? Então veio 0,9% a renda pessoal mensal em janeiro, o consenso era 0,30%, mas ao mesmo tempo o gasto pessoal diminuiu. Então a pergunta que fica é realmente, onde esse dinheiro está indo? Meu entendimento, Léo, é que quando a gente olha, e aí vem muito em linha com o que você está falando, né? Quando a gente consegue olhar, primeiro, para o nível das Fed Funds, para a própria confiança do consumidor, para a própria desaceleração dos Estados Unidos, é nítido que, primeiro, o aumento da renda ele faz um pouco daquela recomposição do poder de compra quando a gente olha para a inflação que veio corroendo o poder de compra do americano, mas ao mesmo tempo, a gente tem um americano hoje investindo muito mais na poupança, investindo muito mais ali para capturar esses juros que estão muito altos, Léo. 10h39, obrigado ao Gabriel Junqueira, trouxe reflexões importantes. Pois é, olha o gringo. Onde é que está o dinheiro? Foi pro estrangeiro, olha lá. O estrangeiro, onde está o dinheiro? Sabe quem tá cantando? Coutinho, aqui não é o karaokê do Coutinho, que é a atração do almoço de negócio, mas a essa altura do campeonato, tendo respondido a tantos games musicais, eu imaginava que você fosse capaz de identificar essa voz. E é o tipo de música que eu acho que você ouviria, Coutinho. Uma música mais reflexiva, não? Com 3 letras. Não, N-A-O. Primeira letra é letra G. 3 letras. Segunda. Porra. É brincadeira. A. G-A. Terceira. Gal Costa. Tá exigente demais o Coutinho. O bullying aqui é Coutinho. feroz. Bullying Dólar aqui e índice, vai lá. feroz. Vamos lá, pessoal. Índice no 0 a 0, cota 1,26, que andam no diário. Praticamente um doji, abertura igual ao momento presente, 126.350. Gráfico de 4 minutos. O mercado faz aqui o seu movimento de correção, deu uma venda ali no 550, não chegou a 725. O mercado dá uma leve corrigida. Índice no curto prazo, envelopezinho de baixa, atento, preferencialmente estejam vendidos. Papai. Dólar, oi meu amor. Minha mãe está brava, Quem tá brava? Sua mãe? Por quê? porque você não deu comida para o cachorro. O Fibolate? É o Fibolate. O Fibolate dei comida pro cachorro, sim. Porque ele já comeu tudo. Qual que é a raça do Fibolate? Fibolate é como é que fala? Yorkshire. Com esse latido. Entendi. Ele tá, ele tá nos hormônios, né? Ele tá Entendi. Como é que é o latido do York? Do Yorkshire? Olha o Yorkshire no... Caramba, Coutinho. É o Yorkshire. Aqui não deu tempo pra combinar. Parece um pitbull, hein? Tá bom, vai lá, continua no gráfico. Ele come ração premium.
Vai, Coutinho. No caso do dólar, pessoal, o dólar atingiu ali os R$ 5,889, que é a primeira linha. Quando eu translado o gráfico para o gráfico de 4 minutos, ele fez aquele pivôzinho, bate, faz nova correção, dólar sobe, próximo ponto baixista ou ponto de venda, R$ 5,878. São 10h42, o Gabriel ainda tem assuntos a tratar em relação a alguns dos destaques que ele tinha separado, com o gancho da temporada de balanços. Depois tem Alex Martins pra gente acomodar, organizar a dinâmica desse PCI, entender o que é que dá pra extrair de insight dele. E aí na sequência, faixa das 11, com destaques interessantíssimos, hein? A gente vai trazer pra vocês 3 atrações importantes. Luciano Costa vai trazer mais detalhes da tabela entre Supremo Tribunal Federal, Governo, Eletrobras e o termo de conciliação que hoje está sendo celebrado pelo mercado com uma alta superior a 3% para os papéis ELET3. Tem Fernando Marques com muito assunto macroeconômico diante dessa aversão ao risco global e estratégias de alocação com vistas a um feriado do qual a gente não sabe o que sai na quarta-feira de cinzas. E ainda Sérgio Vale, é o nosso convidado especial, muita bagagem macroeconômica, a gente vai falar muito de Brasil, é a entrevista especial dessa sexta-feira, não perca, em breve a última hora do seu Manhã TC News. Bom, 10h43, Gabriel, você tinha separado para além do que já falou até essa altura aqui da nossa conversa, da nossa tabela, você falou do resultado de Fleury, mas não parou nele, né? Você também falou de Copel, aqui para mim no privado, falou de Localiza, e também está de olho em GGPS3. Então, nós temos pouco tempo para isso, mas com o poder de assertividade que você já adquiriu, eu acredito que a gente chegue lá. O que é que você pensa desses 3 papéis? Bom, Léo, eu acho assim, né? Primeiro vamos olhar a reação do mercado, né? O mercado não tem reagido positivamente em nenhum dos 3 papéis. Acho que falando um pouco de Copel, a gente teve um resultado abaixo da expectativa. O lucro bruto veio 2,7% abaixo da expectativa, queda no ano contra ano. Isso muito em função de preços de energia mais baixos, né? Então atrapalha demais isso. A empresa teve até, quando ela olha para o lucro líquido, um avanço, mas contra a estimativa, mas no ano contra ano foi ruim. O endividamento segue razoavelmente elevado em 2,6 vezes e um yield baixo ali de 4,3% anunciado, né? Então a Copel, né, como uma empresa de energia, não veio com resultado assim brilhante, né? Olhando para a Localiza, Léo, também um resultado complicado, né? Receita líquida 4% abaixo do consenso, em 837 milhões de reais. A parte de aluguel de carros teve um crescimento de 5% de TRI, né? Então isso não foi assim algo tão bom, assim, você teve um aumento de preço, teve um aumento de volume, mas nada muito significativo. Seminovos deu uma normalizada na margem, o que é positivo, né? Vale lembrar que o preço dos seminovos corrigiram demais e que isso é um negócio muito importante para a Localiza. A dívida aumentou em 600 milhões e chegaram aí a uma alavancagem de 2,5 vezes EBITDA, né? E o ROIC continua com um spread baixo, né? A gente está falando de um spread de 3,1 vezes em relação ao custo da dívida, que também 3,1 pontos percentuais, né? Que também não é alto, né? E por fim, GPS, Léo, que eu acho que é um case muito legal, né? Que é o GGPS3, é um case de uma empresa de terceirização de serviços. A gente pode até depois aprofundar esse case numa outra oportunidade, porque é uma empresa legal para a gente dar uma olhada. Veio com um resultado bom, apesar da reação negativa, né? Então a gente está falando de uma receita líquida que subiu 43% no ano contra ano, uma margem que abriu 170 bips. O EBITDA também veio bom, a gente subiu 28% de EBITDA e uma margem que se manteve estável em 10%, né? Teve uma questão de provisão trabalhista na GGPS, então isso atrapalhou um pouco essa geração de caixa. A empresa segue muito com pouca alavancagem, 1,8 vezes, anunciou uma recompra de 10 milhões de ações, isso é equivalente a 1,5% do free float, e o ROIC, apesar de ter caído do patamar de 20%, segue muito saudável na casa de 17% para a empresa, Léo. Então, fazendo um resumo rapidão, Localiza e Copel resultados abaixo da expectativa, GPS um resultado bom, mas uma reação ruim do mercado. 10h46. Boa, Gabriel. Vamos lá, leitura gráfica no pique de Coutinho com Rente 3, CPLE 6 e GGPS 3. Vai lá, Coutinho. Bora lá. Rente 3, a priori baixista,
perde o seu suporte a 2,786. Quando você olha uma longa figura de baixa, no curto prazo, um novo envelope de baixa, objetivo de range 3, R$ 21,68. Depois de range, você disse... A gente sai de rente e vai para CPLE 6 Copel. CPLE 6 e depois GGPS. No caso de Copel, dá o zoomzão no gráfico, Copel tá bonitão, olha só, mercado sobe, longa lateralização, deveria subir. Por que deveria? Porque atento, quando você tira o zoom do gráfico, você vê que você está numa distribuição que é uma região de venda. Então essa alta aqui, ela fica um pouco preterida. Quem está comprado, por favor, está extremamente bem comprado na parte superior do papel. Tô com fome. Só que calma, meu amor, eu já vou. Pede pro titio Pinheiro, se for o caso, ele te leva, tá? Quero mocotó. Mocotó, meu amor. No caso de CPLE 6, então, por favor, fique atento. Ela ameaça perder o seu suporte a R$10 se perder a Zeda, tá? Por quê? Porque eu vou perder o meu envelope de alta e eu tô numa região de venda. Para terminar, GGPS, é isso? Isso, GAPS, perdão. O Junqueira falava, né? O ativo a empresa mostra bons resultados, o mercado tá numa posição, numa região de compra. Eu ainda não tô numa posição, eu ainda não tenho uma figura. Então nota que quando eu puxo o meu histórico do papel, essa região de 13 a 15 reais, ela é uma região que a gente chama de acumulação. O papel tentou aqui fazer uma alta sensível e de repente montar a sua primeirinha figura de alta. Não conseguiu, volta para dentro do canal. Acima de 13,57, compras a critério. Se for mais conservador, aguarda uma figura gráfica de compra. Coutinho, meu amigo querido, obrigado por você existir. A gente se diverte muito com você. Tamo junto. Bom carnaval, juízo e até a próxima semana. Tchau, lindão. Obrigado, um abraço pra vocês. Boa sorte, tá, meu querido? Deus abençoe. Pessoal, bom dia pra vocês. Eu volto às 14 horas. Vou falar com aquele senhor ali 2 minutos. Muito obrigado, Coutinho. Deixa o Moreno em paz.